Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 301. Coordenadores de várias regiões. O movimento que Flareon liberou foi Bruma de Lava, que fez uso total de sua habilidade Clarão Fire. O Bruma de Lava não só criou uma exibição espetacular, parecida com fogos de artifício, mas também desceu sobre Flareon, adornando o Pokémon com um brilho cintilante. Finalmente, quando o movimento terminou, incontáveis fios de fumaça parecidos com nuvens em chamas cercaram Flareon e Gaile, adicionando um toque final perfeito à performance. Pontuação: 96. A primeira vez que uma pontuação acima de 95 apareceu. Tão bonito. É perfeito. Pensar que um único movimento poderia. Inúmeros espectadores ficaram maravilhados, emocionados por testemunhar uma performance de tão alto nível na fase preliminar. Uau! Na plateia, uma mulher de cabelos castanhos viu as expressões de inveja das duas crianças ao seu lado e não pôde deixar de perguntar: Mai e Max, vocês dois querem se tornar coordenadores também? Caroline olhou para seus dois filhos. Embora seu marido não pudesse ir embora devido ao número esmagador de desafiantes programados em seu ginásio, poder levar Mai e Max para assistir ao grande festival foi uma experiência que valeu a pena. Ela não tinha certeza de quando, mas Mai de repente desenvolveu um interesse em concursos Pokémon. Sim, quero me tornar uma coordenadora como Mestre Wallace. Mai assentiu ansiosamente. Não, eu só quero um Pokémon que seja realmente meu. Max resmungou infeliz. Ouvi dizer que um dos concorrentes é Terrance, que visitou o ginásio Petalburg da última vez. Caroline de repente se lembrou de algo e compartilhou com as duas crianças. Clair, de cidade sempre grande. Pontuação: 80. Comi, de cidade de Delford. Pontuação: 87. De fato, quando a rodada preliminar chegou à metade, poucos concorrentes pontuaram mais de 90. A maioria das pontuações variou entre 80 e 90, enquanto pontuações abaixo de 80 e acima de 90 foram mais polarizadas. Quanto a pontuações acima de 95, até agora apenas Gaile havia alcançado isso. Certo, a próxima é Annie, da cidade de Twinleaf de Sino. Que tipo de performance ela vai nos mostrar? Uma mulher de cabelos roxos entrou no palco, e parte da plateia imediatamente se acalmou. Esses eram os espectadores que conheciam sua verdadeira identidade, uma top coordenador de Sino. Com uma reputação tão forte, não havia dúvida sobre suas habilidades. Como esta era apenas a rodada preliminar, apenas as cidades natais e os nomes das concorrentes foram anunciados. Então a maioria das pessoas não sabia a verdadeira força da mulher que estava diante delas. Se fizessem isso, o público inteiro provavelmente explodiria de excitação. Ter uma top coordenador participando do grande festival, havia algum sentido em competir contra ela? A maioria das pessoas provavelmente pensaria assim, já que ser um top coordenador significava ter dominado o grande festival de uma região, colocando-os entre os melhores coordenadores. Para tal pessoa participar novamente era como colocar uma fera faminta entre os competidores, deixando os outros nervosos. Suba no palco. Tangrowth, uma coordenadora bastante atraente, enviou um Pokémon que não parecia particularmente bonito, surpreendendo aqueles que não a conheciam. Apenas alguns membros da plateia estavam ansiosos para saber que tipo de apresentação esse coordenador top faria. Ajustando levemente suas roupas, Annie abriu um sorriso encantador e disse: terreno gramado. Naquele breve momento, todos sentiram uma onda de vitalidade inundá-los, acompanhada por um aroma fresco e perfumado. O palco de pedra rachou de repente, e sob uma extensão de luz verde, a vegetação cobriu o chão. Incontáveis plantas cresceram descontroladamente, não apenas grama comum, mas também outros tipos de vegetação, como espinhos e flores, deixando muitas pessoas maravilhadas. Isto é, terreno gramado? Essa é realmente a rodada preliminar? Que grande festival incrível é este? Sorriu Raul. Contesta. Eu gosto, disse Sukizo. Pontuação: 98. A pontuação mais alta até agora, quase perfeita. Era importante notar que a pontuação veio de 4 juízes, um dos quais era o estimado mestre do concurso, Wallace. Tal pontuação era prova da habilidade extraordinária de Annie. Este terreno gramado havia superado a definição usual de um movimento. O próximo é Mizushima, de cidade de Lilikov. Mizushima, um jovem garoto vestido com um uniforme de marinheiro, enviou seu Delgon, que realizou uma dança cativante usando cauda de água. A performance também foi excepcional, com gotas de água brilhante se espalhando no ar, dando ao público outro gostinho da beleza dos Pokémon do tipo água. O tipo mais bonito é o tipo água. Devido à existência imponente dos coordenadores de Hoenn, Huan e Wallace, isso foi aceito pela maioria das pessoas em Hoenn. Pontuação: 95. Outra pontuação alta, colocando Mizushima em terceiro lugar por enquanto. Depois disso veio Finn, um jovem nobre da cidade Saffron de Canto, e seu Raichu. O movimento que eles mostraram era surpreendentemente similar ao de Annie, terreno elétrico. Em contraste com a vitalidade avassaladora de terreno gramado, terreno elétrico combinado com Raichu e sua habilidade, Lightning Rod, parecia um mar de trovões. Seu poder vasto e inspirador. No centro dessa cena estavam Raichu e seu coordenador, instantaneamente ganhando aplausos estrondosos. Pontuação: 96. Outro coordenador marcando mais de 95 pontos. Até agora, 4 coordenadores marcaram acima de 95. Quanto aos que pontuaram acima de 90, já eram mais de 10, mas o grande festival ainda estava longe de acabar. Pelo menos um terço dos competidores nem sequer tinha se apresentado ainda. Quanto à vez de Terrance, isso aconteceu depois de mais alguns competidores. A seguir, temos o concorrente Terrance de cidade de Falarbor. Vamos aguardar sua apresentação. Cidade de Falarbor era apenas uma cidade agrícola, uma das muitas em Hoenn. Se não fosse pela proximidade com o icônico MT, Shiney, cidade de Falarbor não seria muito conhecida. Para um concorrente vir de uma cidade tão pequena foi bem interessante.
Terrance, como sempre, vestiu sua camisa branca e calças características para a competição. Seu cabelo castanho dourado complementava bem a roupa, dando a ele uma aparência limpa e nítida. Esta era sua roupa favorita para os concursos Pokémon de Hoenn, uma que ele havia selecionado cuidadosamente depois de passar um longo tempo se admirando na frente do espelho. Aqueles familiarizados com Terrance sorriram ao ver seu traje habitual, que se tornou uma espécie de marca registrada de suas aparições no concurso Pokémon. A família do ginásio de Petalburg, Yuta Shibana e outros potenciais apoiadores, juntamente com fãs de concursos Pokémon que ouviram falar de Terrance online, voltaram sua atenção para esse jovem. Ele conseguiria atingir uma pontuação acima de 95 como os 4 anteriores com apenas um movimento? Afinal, Terrance era um novato, e seus concorrentes eram coordenadores veteranos altamente experientes, incluindo alguns que eram até mesmo coordenadores top. Embora seus apoiadores tenham grandes esperanças e confiança nele, eles também estavam mentalmente preparados para qualquer que fosse o resultado. Capítulo 302. 3 níveis. A rodada preliminar acabou, certo? Sim, em breve veremos o anúncio dos 64 concorrentes principais. Eu me pergunto quem vai avançar. Aposto que Gaile é uma delas. Annie Sino também não pode ser subestimada. Ela definitivamente será uma das coordenadoras competindo pela vitória dessa vez. Terrance também é promissor, um novato com muito potencial. Imagino se ele pode derrotar esses coordenadores veteranos. Terrance. Shizana ainda não havia se recuperado das palavras do amigo. Terrance. Poderia ser o irmão Terrance? Embora a cerimônia de abertura do grande festival tenha sido linda e a aparição de Wallace tenha desencadeado uma onda de excitação, Shizana, no entanto, parecia um pouco distraída. Ele não conseguia nem se concentrar nos comerciais que passavam na tela grande. Terrance tinha deixado a velha Casa Verde há mais de 2, quase 3 anos. Durante esse tempo todos na velha Casa Verde ficaram de olho em qualquer notícia sobre Terrance. Eles só sabiam que ele havia obtido com sucesso sua licença de criador júnior, e então ele parecia ter desaparecido. Eles também estavam prestando atenção aos concursos Pokémon. Conhecendo Terrance, ele certamente participaria, mas eles não o tinham visto no grande festival nem no primeiro nem no segundo ano. Não colecionar 5 fitas em 2 anos, isso foi considerado o pior entre os coordenadores. Pode-se dizer que lhe faltava talento para se tornar um. Ainda assim, o dinheiro anônimo enviado regularmente os tranquilizava de que Terrance estava bem e que eles não precisavam se preocupar. Como a vovó Arlan tinha sido uma coordenadora no passado, as crianças da velha Casa Verde também aspiravam ser coordenadoras e achavam isso interessante. Mas se tivéssemos que dizer quem mais amava coordenadoras e competições Pokémon, seria Shizana. Ninguém na velha Casa Verde desejava participar de concursos Pokémon ou aspirava a ser um coordenador mais do que ele. Enquanto outras crianças podem ter desenvolvido interesse ou curiosidade em concursos Pokémon por causa das histórias da vovó Arlan, Shizana realmente queria fazer dos concursos Pokémon seu sonho. Foi por isso que, quando cresceu, ele secretamente deixou a velha Casa Verde, assim como Terrance, na esperança de ver o grande festival pessoalmente. Adeus. É tudo graças ao Zubat. Shizana sentiu o calor em seu peito, dando-lhe uma sensação de segurança. Escondido dentro de suas roupas estava um Pokémon morcego azul profundo, um Zubat com quem ele tinha feito amizade e que tinha se perdido de seu grupo durante uma caçada noturna. Com a ajuda de Zubat, ele foi corajoso o suficiente para sair por conta própria. O supersônico de Zubat resolveu muitos problemas para ele ao longo do caminho. Está começando, olha. Resultado da fase preliminar. Finalmente, depois do que pareceu uma infinidade de comerciais de coisas como shampoo, água para cuidados com a pele e neste feriado, não dê presentes. Dê apenas uma Pokébola, a transmissão retornou ao evento principal do grande festival. Isso é ridículo. Já vimos esses comerciais inúmeras vezes, e eles ainda têm a coragem de interromper o grande festival com eles. TSK, de onde você acha que vêm os patrocínios do concurso Pokémon? 64 fotos apareceram na tela grande. Shizana rapidamente as procurou. Ele examinou cuidadosamente cada uma, com medo de perder alguma coisa. Então, ele viu um rosto familiar e congelou por um momento antes de abrir um sorriso feliz. Boa sorte! Naquele momento, na antiga Casa Verde de Cidade de Falarbor, todo ano sentar junto para assistir à transmissão ao vivo do grande festival, sincronizada por toda a Hoenn, parece ter se tornado uma tradição aqui. A partida de Terrance e a saída repentina de Shizana sem se despedir, embora tenham causado algumas mudanças na vida aqui, esse hábito ainda foi completamente preservado. Vovó Arlan, Ayan, Scarlet, Rina e Miu. As 5 pessoas restantes, cada uma com sentimentos diferentes em seus corações, assistiram atentamente à transmissão enquanto os resultados eram anunciados. Foi a mais nova Miu, a primeira a reagir, esfregando os olhos e dizendo, incrédula, essa pessoa parece tão familiar. Poderia ser o irmão Terrance? A rodada preliminar terminou oficialmente, e os 64 coordenadores que avançaram agora estão no centro das atenções. Alguns deles tinham familiares e amigos que assistiam com entusiasmo, aguardando ansiosamente suas próximas apresentações. Enquanto isso, aqueles que não estavam familiarizados com os concorrentes estavam mais focados em suas habilidades competitivas, quem tinha maior chance de ganhar, quem tinha mais probabilidade de se tornar o top coordenador e quem tinha tido o melhor desempenho na rodada preliminar. Essas eram as perguntas na mente de todos. Jian, um coordenador que estava na área há um ano, mas só conseguiu coletar 4 fitas.
observou os muitos veteranos no palco do grande festival e sentiu uma onda de excitação. No entanto, ao relembrar a vez em que participou de um concurso Pokémon e foi derrotado por um competidor chamado Annie, a sensação de sua confiança desmoronando o deixou profundamente pensativo. Se todos os competidores estivessem no nível de Annie, não haveria como ele chegar longe na competição. Jian também pensou que se um coordenador não tivesse como objetivo se tornar o coordenador top, não havia sentido em participar. Mas mesmo que houvesse apenas alguns concorrentes como Annie, seria o suficiente para fazer a maioria das pessoas se sentirem sem esperança. Jian, não desanime. É só uma fita que você está perdendo. Eu acho, dessa vez, a maioria dos competidores do grande festival não teria quase nenhuma chance de ganhar. Você viu as pontuações desses 64 competidores principais? Elas são assustadoras. Há 6 pessoas com pontuações acima de 95 pontos na rodada preliminar. Em competições passadas, uma pontuação de 95 na rodada preliminar quase garantia uma vaga na final, disse um dos amigos de Jian. Então você está dizendo que eu não teria me saído bem mesmo se tivesse entrado? Jian perguntou sem palavras. Claro que você deveria entrar, mas talvez não agora. Não seria melhor treinar por mais um ano e alcançar melhores resultados? Neste momento, os 64 competidores que avançaram já foram divididos em 3 níveis com base em suas pontuações. Até mesmo o competidor com a classificação mais baixa no terceiro nível marcou 83 pontos. Essa pontuação é comparável a obter mais de 9 pontos no julgamento primário de um concurso Pokémon regular. 3 níveis? Exatamente. Está em todo o fórum do concurso Pokémon. Você não saberia porque você nunca entra online. Naquele momento, o anúncio dos 3 níveis na internet se tornou o assunto mais discutido. Na terceira fase estavam 42 competidores que marcaram entre 83 e 89 pontos na rodada preliminar. No segundo nível estavam 16 competidores com pontuações variando de 90 a 94 pontos. No primeiro nível estavam 6 competidores com pontuações entre 95 e 98 pontos. Essas 3 camadas tinham, de certa forma, definido o nível de habilidade desses coordenadores. Embora não pudesse determinar o resultado final, deu a todos que seguiam o grande festival um vislumbre dos 6 nomes mais brilhantes. Gaile, Annie, Finn, Mizushima, Hikaru e Terrance. Os 6 competidores que marcaram mais de 95 pontos na rodada preliminar deram a todos a impressão de que o campeão provavelmente surgiria entre eles. Capítulo 303. O julgamento primário começa. O primeiro nível, o que é isso? Shizana perguntou curiosamente à pessoa ao seu lado, que também estava esperando para assistir ao palco de performance. A maioria das pessoas não viu a rodada preliminar, mas a lista publicada de pessoas que avançaram e pontuações era tão clara que qualquer um conseguia entender rapidamente. As pontuações, embora não representem o resultado final, são atualmente o melhor indicador do nível de um competidor. Gaile, Annie, Finn, Hikaru, Terrance e Mizushima, os 6 coordenadores com maior probabilidade de vencer a competição? Shizana ficou chocado no início, mas depois as palavras ficaram presas em sua garganta, pois ele não sabia o que dizer. Irmão Terrance, ele realmente ficou tão forte? Entre todos os coordenadores em Oen, ele já está muito à frente, a poucos passos de se tornar um coordenador top. Pensando nisso, Shizana não conseguiu deixar de se sentir animada. Certamente, todos na velha Casa Verde já viram Terrance. Ninguém esperava que esse momento chegasse tão de repente. Enquanto isso, a velha Casa Verde já estava mergulhada no caos, com todos incapazes de conter a excitação ao olharem para a lista de concorrentes que avançaram. É mesmo Terrance. Não há engano. Embora parecesse mais maduro depois de quase 3 anos, todos na velha Casa Verde ainda conseguiam reconhecê-lo. Por um breve momento, até a vovó Arlan quis se levantar e levar as outras 4 crianças para a cidade de Slateport para procurar Terrance. Mas a razão prevaleceu e, em vez disso, todos assistiram à próxima transmissão ao vivo com os olhos cheios de expectativa. Esse garoto, finalmente! Vovó Arlan sorriu contente. Parece que Terrance estava pronto para aparecer diante deles. Faz menos de 3 anos, e muitas coisas devem ter acontecido durante esse tempo. Curiosidade e admiração encheram todos na velha Casa Verde. Todos queriam saber sobre a jornada de Terrance e o que ele havia passado durante esses quase 3 anos. Vovó Arlan, você acha que o irmão Terrance vai vencer? Rina perguntou nervosamente. O grande festival, que palco lindo. Naquele momento, todos desejaram estar lá para assistir pessoalmente. Aquele Shizana, se não me engano, ele provavelmente está na cena agora mesmo. Droga! A competição principal estava prestes a começar, e todos os coordenadores estavam fazendo ajustes finais em seus Pokémon. A competição principal era diferente da rodada preliminar. Os coordenadores participantes dela são todos indivíduos de alto nível que ganharam pelo menos 5 fitas. Como resultado, todos os competidores estavam se sentindo bastante nervosos. Enquanto Terrance alisava as asas coloridas de Beltifle, ele também a lembrou dos pontos-chave para a próxima luta. Embora o julgamento primário não seja tão importante, obter uma boa pontuação para ofuscar os outros nos daria um grande impulso para as próximas vitórias. Mais importante, todos na velha Casa Verde certamente estão nos assistindo na TV agora. Esta é nossa única chance de mostrar a eles o nosso melhor. Então, não importa o que aconteça, não podemos desistir. Você consegue, Beltifle. Vamos dar o nosso melhor. Terrance olhou fixamente para Beltifle, e somente depois que Beltifle assentiu firmemente ele soltou um suspiro profundo. Ufa, eu estava um pouco nervoso antes. Que vergonha! Mas contanto que possamos causar uma forte impressão neste grande festival, tudo o que tivermos que fazer depois será muito mais fácil. Na rodada de performance, Terrance estava se preparando para usar um item, que era permitido sob as regras atuais do concurso Pokémon, Pó de Prata. Para a primeira rodada da competição principal, Terrance preparou Pó de Prata para Beltifle, determinado a fazer a performance mais linda e cativante.
No local principal do concurso Pokémon, Vivian subiu ao palco principal em meio a um coro de aplausos e levantou seu microfone. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Festival dos Sonhos dos Coordenadores, o Pokémon Grande Festival. O palco principal da competição está prestes a começar. 64 concorrentes que ganharam 5 fitas de todas as regiões e avançaram com sucesso na rodada preliminar, agora competirão em uma batalha feroz e glamourosa para ganhar a honra de top coordenador. E o coordenador que sair vitorioso receberá a brilhante fita da Copa. Vivian anunciou, gesticulando em direção à fita da Copa dourada ao seu lado, sua voz cheia de excitação. E agora gostaria de apresentar nossos juízes. Primeiro, o chefe do comitê do concurso e juiz-chefe, Sr. Raul Contesta. Raul Contesta pegou o microfone sorrindo enquanto dizia, é um prazer estar aqui em um dia tão maravilhoso. Espero que todos aproveitem as apresentações de alto nível que esses coordenadores prepararam para nós. Em seguida, temos o Sr. Sukizo, o presidente do fã-clube Pokémon, que ama Pokémon mais do que ninguém. Eu gosto, disse Sukizo com um sorriso alegre. E claro, temos a conhecida enfermeira Joy. Além da enfermeira Joy, que foi responsável pela rodada preliminar, trouxemos um consultor especial. Então, há 2 enfermeiras Joys hoje. Olá a todos, disseram os 2 Joys em uníssono. Um deles então pegou o microfone. Já fizemos exames de saúde em todos os Pokémon competindo na competição principal, e todos estão em excelentes condições. Mal podemos esperar para ver que tipo de performance eles farão. Então ambos disseram juntos, para todos os espectadores aqui, por favor, não deixem de torcer por eles. A essa altura, a maioria do público estava em caos, mas finalmente o jurado de maior prestígio foi apresentado, e a atmosfera no local ficou eletrizante. Wallace, obrigado. Quando Vivian o apresentou, a multidão explodiu em aplausos ensurdecedores tão altos que quase abafaram sua voz no microfone, fazendo-a dar um sorriso estranho. O discurso de Wallace foi curto, mas o efeito mostrou que ele era realmente aquele que poderia energizar a multidão. O julgamento primário se concentrará nas performances de vários movimentos dos Pokémon. Cada competidor tem um limite de tempo de 3 minutos, e os juízes os pontuarão com um máximo de 20 pontos. Apenas os 32 melhores dos 64 competidores avançarão para a segunda rodada, o estágio de batalha. Então, juízes e todos aqui na plateia, vocês estão todos prontos? Oi! A plateia animada gritou. Agora, os 64 concorrentes, por favor, entrem no palco de cabeça erguida para a rodada de performance, gritou Vivian. Os 64 competidores subiram ao palco um por um, cada um apresentando seus melhores movimentos característicos em combinação com o Pokémon escolhido. Ninetales, use raio da confusão para guiar Labareda. Um competidor criou uma linda cena com inúmeros vagalumes dançando no ar. O Artortlow, vamos fazer um show de patinação no gelo enquanto lançamos poderosos jatos de água. Outro competidor fez uma performance de patinação no gelo de alta dificuldade, mas incrivelmente elegante. As intrincadas formações de gelo cheias de beleza artística, combinadas com os movimentos graciosos de Artortlow, fizeram com que parecesse uma competição de patinação ao vivo de alto nível. E agora, a próxima competidora é Gaile da cidade de Sotopolis, conhecida como a Mestre do Gelo e do Fogo. Capítulo 304. Supernova Terrance. Competição principal. Cada competidor que entra no palco recebe uma introdução. Com base em performances passadas em concursos Pokémon, Gaile obteve o título de Mestre do Gelo e do Fogo, deixando claro que ele é um especialista em coordenar movimentos do tipo Gelo e do tipo Fogo. Ele é um coordenador altamente distinto. Há 5 juízes, cada um com 20 pontos para dar. A soma das pontuações de todos os juízes determinará a pontuação final do competidor. Tão lindo! Froslas, da concorrente Gaile, combinou perfeitamente estilhaço de gelo e labareda, superando o conflito usual entre gelo e fogo. Quando chegou a hora da apresentação da competição principal, a combinação de vários movimentos proporcionou um banquete visual para todos. 91 pontos. A concorrente Gaile obteve uma excelente pontuação de 91 dos juízes. Isso foi realmente notável. Usar vento nefasto para combinar perfeitamente labareda e estilhaço de gelo. A sensação contrastante de gelo e fogo realmente mostra as habilidades de coordenação deste competidor. Lembro-me de seu apelido, Mestre do Gelo e do Fogo, que veio dele frequentemente usar movimentos do tipo gelo e do tipo fogo individualmente em sua performance. Esta combinação é provavelmente uma nova tentativa usada. Com a primeira nota alta, Raul Contesta foi o primeiro a elogiá-lo, seguido pelos outros jurados que ofereceram seus comentários. Como esperado, um competidor que teve um bom desempenho na rodada preliminar não deixaria de brilhar na competição principal. Os 91 pontos do competidor Gaile superaram completamente os competidores anteriores. E agora, vamos dar as boas-vindas ao próximo concorrente, Supernova Terrance de Cidade de Falarbor. Vivian anunciou. Esta é a primeira vez que o competidor Terrance participa do grande festival. Até agora ele competiu em apenas 6 concursos Pokémon, e em todos os 6, ele saiu como vencedor. Um novato realmente talentoso. Seu estilo de performance único sempre traz surpresas, e ele também está empatado em segundo lugar na rodada preliminar com uma pontuação impressionante de 96. Quando Vivian anunciou, os espectadores que não estavam presentes na rodada preliminar e não tinham verificado os resultados online ficaram surpresos. Empatado em segundo lugar, irmão Terrance, ele ficou tão forte assim? As pessoas na velha Casa Verde, embora soubessem que Terrance tinha chegado à competição principal, não sabiam sua pontuação exata na rodada preliminar. Ao saberem disso agora, sentiram uma estranha sensação de desconhecimento do garoto que achavam que conheciam. Enquanto Terrance caminhava lentamente para o palco, as crianças da velha Casa Verde e a vovó Arlan observavam a expressão calma no rosto do jovem. Seus corações pularam uma batida, e então todos ficaram em silêncio, esperando pela apresentação de Terrance. Ele acordou.
A multidão que acompanhava o progresso de Terrance se animou, assim como Raul Contesta, Sukizo, duas enfermeiras Joyce e Wallace. Terrance subiu no palco e olhou para os rostos familiares. Seu coração se agitou quando ele notou Wallace dando-lhe um leve sorriso. Parecia que Wallace o havia reconhecido de volta durante a rodada preliminar. Então que a apresentação comece. Vivian disse com um sorriso. Antes de Terrance subir no palco, a maioria dos competidores estava pontuando na casa dos 80 pontos, com apenas Gayle alcançando 91 pontos. Eu lembro que a pontuação dele na rodada preliminar foi a mesma que a minha. Terrance pensou, sentindo-se um pouco atordoado. Ele então agarrou a Pokébola de Beal Tifley e a jogou. Beal Tifley, use atrair para fazer a entrada. Respirando fundo, Terrance focou seu olhar em Beal Tifley, que emergiu de uma luz vermelha, batendo suavemente suas asas vibrantes enquanto dançava no palco. Devido à sua entrada usando atração, as veias coloridas de Beal Tifley estavam brilhando fracamente. Corações translúcidos quase invisíveis pairavam ao redor de seu corpo, como se estivessem fornecendo um acompanhamento para a entrada de Beal Tifley. Usando atração para fazer a entrada? Esse movimento já era bastante comum em concursos Pokémon, mas quando Beal Tifley o executou, tanto os jurados quanto o público sentiram algo em comum. Entendo. Beal Tifley não executou completamente o movimento atração. Em vez disso, interrompeu o movimento no momento preciso em que ele estava prestes a ser executado. Embora tenha desistido do efeito de paixão, a beleza do movimento permaneceu em Beal Tifley, Wallace explicou após ponderar por um momento. Se for apenas uma entrada simples, o efeito do movimento atração se torna secundário. Esta é uma versão mais contida do movimento atração, uma entrada impressionante. Os juízes trocaram olhares surpresos. Parecia que um novo método de uso do movimento atração havia sido desenvolvido. Olha, Beal Tifley está usando tiro de seda. Vivian manteve os olhos no palco. Sob o comando de Terrance, Beal Tifley voou graciosamente para o centro do palco, seu corpo delicado dançando no ar. Ao mesmo tempo, um fino fio branco disparou de sua probóscide, movendo-se em sincronia com a dança de Beal Tifley. Não parece ser só tiro de seda. Beal Tifley também está dançando. O que ele está tentando fazer? Dança da aljava. Apenas alguns treinadores, habilidosos no uso da dança Kver, conseguiam reconhecer que Beal Tifley não estava apenas se movendo aleatoriamente. Seus movimentos eram os da dança Kver. Wallace levantou a sobrancelha em curiosidade. Esses movimentos. De fato, à medida que Beal Tifley dançava, sua velocidade aumentava e, ao mesmo tempo, os fios que ela cuspia se tornavam cada vez mais numerosos, criando um efeito visual semelhante a um pedaço de seda branca ondulando como ondas. Essa corrente de ar, Vivian logo percebeu os movimentos estranhos dos fios, espantada enquanto falava. Olha, a velocidade de Beal Tifley é tão rápida. Dê um zoom. Todo mundo consegue ver, certo? Uma corrente de ar tênue, mas muito real, está guiando o caminho dos fios. O número de fios aumentou, mas em vez de se tornarem uma confusão caótica e emaranhada, eles se moviam em perfeita harmonia, com cada fio seguindo sua própria trajetória distinta, graças à misteriosa corrente de ar. A velocidade de Beal Tifley continuou acelerando, tornando as mudanças na corrente de ar ainda mais pronunciadas. Nesse ponto, todos perceberam que essa não era apenas uma dança comum. Não havia como uma exibição tão impressionante resultar de um mero voo. Como isso é possível? Usar tiro de seda enquanto executa dança tremor já requer controle extremo. Como Beal Tifley está manipulando a corrente de ar desse jeito? Até a enfermeira Joy ficou boquiaberta. A dificuldade da técnica era muito alta. No entanto, se soubessem que Beal Tifley havia praticado dança tremor no meio de uma poderosa tempestade de areia, em meio a inúmeros grãos de areia que poderiam tê-la prejudicado, e sob violentas correntes de ar, eles não teriam usado tal expressão. Em vez disso, eles pensariam que fazia todo sentido. A técnica era espantosa, a dificuldade era impressionante. E a performance de Beal Tifley deixou todos aqueles familiarizados com a complexidade de tais movimentos em êxtase. Mas ainda não tinha acabado. Assim que o público e os juízes estavam discutindo a interação entre dança tremor, tiro de seda e as correntes de ar, as ondas brancas como seda de repente se romperam, espalhando-se em todas as direções e cercando ferozmente todo o palco. Capítulo 305. Enorme casulo branco. Inúmeros fios brancos rapidamente preencheram o espaço ao redor de Beal Tifley em um instante, movendo-se como cobras brancas esbeltas. Então, os numerosos novos fios se entrelaçaram, transformando a cena em apenas alguns segundos. O palco inteiro parecia estar coberto pela seda densamente compactada. Essa quantidade de tiro de seda. A enfermeira Joy resistiu à vontade de se levantar, falando incrédula. Não foi só a enfermeira Joy que ficou chocada, até Wallace ficou surpreso. Olhando para o palco coberto de seda branca, ele não conseguia compreender de onde essa transformação tinha vindo. Nem mesmo Ariados consegue produzir essa quantidade de tiro de seda. O que está acontecendo aqui? Em frente à estação de TV e à tela grande, os mais familiarizados com a Beal Tifley de Terrance eram, sem dúvida, as pessoas da velha Casa Verde. No entanto, até eles ficaram atordoados com a quantidade avassaladora de seda produzida pela Beal Tifley. Bem na frente do público, no palco principal, inúmeros fios de seda branca se entrelaçavam para envolver o corpo de Beal Tifley, parecendo um enorme casulo branco. De longe, parecia um Silcon, mas mais de 10 vezes maior, uma visão verdadeiramente magnífica. Cercando esse enorme casulo branco, fios de seda se estendiam desordenadamente, entrelaçando-se uns aos outros. Esse casulo, composto inteiramente de seda, lembrava um ovo caótico e colossal, exalando um ar de mistério. O volume de seda era muitas vezes maior que o próprio Beal Tifley, criando um choque visual sem precedentes. Nenhum Beal Tifley comum poderia produzir tanto tiro de seda. Mesmo confiar no dança tremor para liberar o potencial desconhecido do Beal Tifley não é o suficiente.
Deve haver alguma técnica desconhecida envolvida. Eu suspeito que pode ter algo a ver com a comida. Certas mudanças na dieta podem afetar a condição física de um Pokémon em um curto período, disse Joy. Dieta, hein? Isso parece plausível. Afinal, esse competidor é um criador de 10 anos, Wallace disse enquanto batia na mesa, ignorando tanto a chocada Joy. O que esse cara está aprontando? Na sala de espera dos competidores, os outros 63 competidores estavam todos focados nele. A rodada de performance durou apenas 3 minutos, mas a maioria dos competidores termina sua performance em menos de 30 segundos. Terrance, por outro lado, já havia passado quase 2 minutos sem mostrar sinais de que iria terminar. Essa enorme configuração fez com que todos os competidores se levantassem e assistissem ao jovem competidor. Interessante. O que ele está planejando? Só a dança tremor combinada com aquela dança deslumbrante de fios de seda teria sido suficiente para colocá-lo no top 32, certo? Uma mulher de cabelos roxos parou o que estava fazendo e olhou atentamente para a tela. Aquele garoto com uma pontuação de 96. Parece que conseguir o top coordenador em ON novamente vai ser difícil. Gayle, que tinha acabado de sair do palco, coçou a cabeça ao se lembrar de sua própria performance, sentindo de repente que ela estava um pouco sem graça. Tanto faz. Contanto que eu avance, isso é tudo que importa. O foco real é o estágio de batalha. Esse cara é tão estranho. Um garoto com uniforme de marinheiro estava parado abaixo da tela, murmurando para si mesmo. Ele é mais novo que eu, mas já é um coordenador extraordinário. Embora ainda não tivessem visto a apresentação completa de Terrance, a enorme preparação sugeria que o que viria a seguir seria nada menos que surpreendente. Tanto para os jurados quanto para os competidores, foi a primeira vez que viram um competidor se esforçar tanto na primeira rodada da competição principal. Essa é mesmo a Beltifre que eu conheço. O que diabos eles passaram? Shizana tremeu, então caiu na gargalhada. Era muito emocionante. Acho que esta pode ser a competição mais esplêndida desde que o concurso Pokémon começou, exceto pela que Lord Wallace venceu, disse uma das Joy, corando ao olhar para Wallace. Em grandes festivais anteriores, seria impressionante ver pelo menos um competidor pontuando acima de 95 na rodada preliminar. Raul Contesta balançou a cabeça. Mas desta vez 6 conseguiram. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é seguro dizer que o top coordenador desta vez será um dos mais merecedores de todos os tempos, no mesmo nível de você, Wallace. O enorme casulo branco jazia silenciosamente no palco, com o local principal agora mergulhado no silêncio, esperando pela próxima mudança. O que estava prestes a acontecer? Vamos começar. Sentindo que a atmosfera do local e a transformação do palco estavam indo exatamente na direção que ele havia imaginado, Terrance deu um passo à frente, caminhando em direção ao casulo. Assim que deu o primeiro passo, vários fios de seda começaram a emitir uma luz verde cintilante de dentro para fora. Alguns fios brancos intrincados entre a massa emaranhada de seda pareciam agir como um gatilho, espalhando instantaneamente a luz verde para a camada externa do enorme casulo, fazendo com que o casulo sem precedentes irradiasse com um brilho impressionante. Naquele momento, um brilho verde vibrante surgiu diante dos olhos de todos, fazendo o enorme casulo parecer cheio de vida e energia. Ele exalava uma vitalidade inimaginável, como o desabrochar das flores na primavera, quando inúmeras plantas despertam. Uma cena que evocava o sentimento de renovação e transformação. Que desnecessário. Wallace comentou de repente. Mestre Wallace, isso? Oh, desculpe. O que eu quis dizer é que mesmo com uma abordagem tão desnecessária, ele ainda consegue mostrar uma cena tão linda. Parece que o concorrente Terrance realmente se esforçou muito para essa performance. Todos nós sabemos que Beltifre pode usar o movimento Absorb diretamente através de sua fina parte bucal ou através de seus fios como um conduíte. Você consegue ver? No palco agora, Beltifre está usando sua seda, junto com o movimento do tipo grama Absorb, para formar uma ponte com a luz do sol. Esse verde vibrante. É assim que ele está sendo criado. Com a explicação de Wallace, todos assistiram com admiração à transformação do casulo no palco. O casulo antes branco puro agora irradiava um brilho verde surpreendente, uma mudança além da compreensão das pessoas comuns. Inúmeros raios de energia solar foram absorvidos pelos fios de seda, mas não puderam fluir para o corpo de Beltifre. O mecanismo de repulsão entre os dois, sem saber, criou um espetáculo de luz verde se espalhando pela seda. O que parecia uma técnica redundante e inútil havia se transformado em uma cena vibrante e animada. Essa foi a combinação que Terrance criou após seu fracasso inicial com a técnica Giga Dreno Sol da Manhã, incorporando o raio solar ao conceito e produzindo essa cena. Seus esforços na técnica fracassada não foram em vão, afinal. Incrível! Alguém já contou quantas combinações de movimentos e conceitos técnicos diferentes Beltifre mostrou até agora? Nesse momento, na sala de espera, os concorrentes já estavam cativados pela complexidade da performance. Capítulo 306. Saindo do casulo e se transformando em uma borboleta. Tique, tique, tique. A contagem regressiva passou, e essa apresentação complexa e grandiosa ainda não havia terminado. Foi somente quando um tom verde apareceu ao redor do casulo branco gigante, imbuindo-o com uma camada de forte vitalidade, que um estrondo repentino e tremores surgiram no enorme casulo. O casulo está tremendo. Sentindo as mudanças no casulo, Vivian gritou com uma voz cheia de excitação enquanto balançava seu microfone, seu olhar fixo no centro do palco. Zumbido, zumbido, zumbido. Naquele instante foi como se todos tivessem ficado surdos por um momento, seguido por um estrondo abafado, enquanto em meio ao tom verde, duas cenas de cores diferentes rapidamente surgiram. Uma parte era prata, a outra parte era ouro. Na fração de segundo em que essa mudança ocorreu, houve um alto boom, e o enorme casulo explodiu. O tom verde foi rapidamente substituído por uma cor dourada sombria. Um vendaval uivante rompeu, originando-se de dentro do
do casulo. Como uma rajada de facas afiadas, o vento cortou o casulo branco de dentro para fora com força decisiva, fragmentando-o de todas as direções. No momento em que o casulo explodiu, o vendaval chegou no momento certo, firme, mas rápido, estourando o casulo de uma vez, criando uma sensação de beleza coordenada. A vitalidade se dispersou e um ar sombrio surgiu. Este vento, como um tirano destruindo toda a vida, varreu com uma tonalidade dourada mortal. Ele rasgou os fios de seda em um instante, não deixando espaço para dúvida sobre seu poder. Inúmeros fios de seda branca foram soprados para o alto do céu, e sob esse vento dourado fugaz, acabaram se transformando em pequenos fragmentos que caíam como flocos de neve. Neste momento, a cor do vento também mudou. O tom dourado desapareceu rapidamente, substituído por um prateado brilhante. Em apenas alguns segundos, parecia que o público tinha testemunhado a transição da primavera e verão para o outono e inverno. O verde virou dourado, mas logo foi substituído pelo prateado. A prata transparente combinada com os fios de seda branca pura cuidadosamente desfiados girando ao redor, realmente lembrava uma nevasca. Bealtifre desceu do céu, e embora a atenção de todos estivesse voltada para as mudanças impressionantes, poucos notaram que Terrance caminhou silenciosamente até o centro do palco, esperando pacientemente que Bealtifre pousasse em seu braço. Durante todo esse processo, Terrance estava observando atentamente. Para ele, isso não era apenas uma performance, era uma representação condensada de tudo que ele e Bealtifre tinham vivenciado juntos. Seus conceitos de criação, coordenação, treinamento e inúmeras técnicas, tudo foi encapsulado nesta performance. Mas mais importante, simbolizava a jornada que ele havia compartilhado com Bealtifre. Ele havia testemunhado a transformação de Bealtifre de Vurple saindo de seu casulo para uma borboleta. Os sentimentos de Terrance sobre essa performance eram algo que nenhum estranho poderia imaginar. A performance refletiu as mudanças de estação, assim como a jornada de crescimento de Bealtifre. Foi o ápice de inúmeras horas de trabalho duro de Terrance e Bealtifre, e pode-se dizer que foi tudo para eles. Infundidos com seu trabalho duro e emoção, mesmo que os de fora possam não entender a implicação dessa performance. Eles ainda foram contagiados pelo coordenador e pelos Pokémon parados no centro do palco e sentiram uma pontada em seus corações por algum motivo. Eles cresceram. Na distante velha Casa Verde em cidade de Slateport, a vovó Arlan enxugou os olhos e sorriu conscientemente enquanto olhava para as crianças cujos olhos brilhavam. Esta era a cena que ela sempre desejou ver. A apresentação acabou. Vivian finalmente saiu do transe, falando com profunda emoção. Esta é a apresentação mais única que já vi. O concorrente Terrance e seu Bealtifre nos deram uma apresentação realmente perfeita. Abaixo do palco, aplausos estrondosos ecoaram por um longo tempo. Até os jurados, que estavam prestes a fazer seus comentários, pararam um momento para organizar seus pensamentos antes de falar lentamente. Se não me engano, aquele vento era essencialmente vento prateado, misturado não apenas com esporo atordoante, mas também com um item raro, pó prateado. Devo dizer que tanto a formação do casulo quanto o processo de se libertar dele são extremamente difíceis. Se não fosse pelo vento prateado sendo aprimorado pelo pó prateado para aumentar seu poder de corte, não teria sido possível criar uma cena tão impressionante. O competidor Terrance foi muito bem preparado. Exatamente. Isso me lembra do movimento incrível que o competidor Terrance usou durante a rodada preliminar. Naquela época também era vento prateado. Ao sincronizar com as correntes de ar e a dança de Bealtifre, o vento prateado exibiu uma mistura incrível de beleza e poder, exibindo a verdadeira essência da coordenação. Enquanto os jurados faziam seus comentários, imagens da aparição de Terrance na rodada preliminar, que somente o público presente podia ver, foram reproduzidas no telão. Vento prateado, um movimento que usa escamas em pó carregadas pelo vento para atacar o oponente. No entanto, sob a performance de Bealtifre, ele brilhou como inúmeras estrelas no céu infinito, deslumbrante e inebriante, cheio de um mistério onírico. Acompanhado pela dança de Bealtifre, o vento prateado parecia uma galáxia brilhante, com estrelas cintilantes aparecendo e desaparecendo, realçando harmoniosamente a beleza uma da outra. O público, vendo essa cena pela primeira vez, mal conseguia compreender como o vento prateado foi transformado em um visual tão de tirar o fôlego. O nível de controle sobre as correntes de ar estava além do que qualquer pessoa de fora poderia entender. 4 anos de treinamento finalmente deram frutos. Tão lindo, disseram as pessoas na velha Casa Verde, que puderam apreciar mais essa bela cena. Não era a mesma cena de quando eles acompanharam Terrance e Vurple, olhando para o céu estrelado, ao ver o desempenho de Terrance e Bealtifre na rodada preliminar, juntamente com sua exibição impressionante na competição principal. Todos na velha Casa Verde puderam sentir seus corações aquecerem, profundamente orgulhosos de Terrance e Bealtifre. Observando o replay, Raul Contesta não pôde deixar de se maravilhar com a cena de inúmeras escamas pulverulentas, brilhando com um brilho prateado como uma galáxia fluindo para trás. Se o competidor Terrance tivesse usado pó de prata na rodada preliminar, sua pontuação poderia ter sido ainda maior que 96. Mesmo sem a performance do competidor principal, inúmeros espectadores, assistindo ao replay do movimento de Terrance na rodada preliminar, começaram a aceitar que a pontuação foi merecida. O título de supernova foi bem merecido. De fato, o coordenador novato mais talentoso dos últimos anos, Terrance, foi realmente notável. Tudo bem, parece que os juízes terminaram de pontuar. Agora vamos ver qual é a pontuação final do concorrente Terrance. A atenção de todos foi atraída para a tela grande pelas palavras de Vivian.
membros da plateia, concorrentes e jurados, todos com emoções diferentes. Mas nada disso poderia mudar o significado da pontuação. Todos estavam morrendo de vontade de ver quantos pontos a performance espetacular e perfeita de Terrance renderia. 98 pontos. Uma pontuação total de 98 pontos. Surpresa, choque, confusão, insatisfação, no momento em que a trilha sonora apareceu, inúmeros membros da plateia explodiram com suas emoções individuais, questionando o resultado. Por que uma performance tão extraordinária não recebeu nota máxima? Capítulo 307, sem precedentes. A maioria das pessoas lançou olhares confusos para o painel de juízes. Havia 5 juízes presentes, cada um com autoridade para dar até 20 pontos. Então para onde foram os 2 pontos na pontuação de 98 de Terrance? Enfermeira Joy, ambas enfermeiras Joyce deram nota 19 cada. Percebendo a surpresa do público, uma das enfermeiras Joy explicou imediatamente, embora eu tenha gostado muito da performance do concorrente Terrance, de um ponto de vista profissional não foi impecável. Essa observação imediatamente causou comoção na plateia, mas por confiarem na enfermeira Joy, todos decidiram ouvir. Raul contesta, Sukizo e até o Wallace todos tinham expressões confusas. Por todos os relatos, a performance de Terrance parecia ter chegado perto da perfeição, certo? Caso contrário, da perspectiva profissional deles, eles não teriam lhe dado uma nota perfeita. É porque Bealtifre ficou em um estado muito fraco após a apresentação. Receio que antes do estágio de batalha, Bealtifre teria dificuldade até mesmo para voar livremente. Essa é a principal razão pela qual demos uma nota 19. Embora essa performance tenha sido quase perfeita, Bealtifre teve que se esforçar muito para alcançá-la. Seja dança tremor, o surpreendente tiro de seda, gigadreno, pó atordoante ou o controle preciso de vento prateado. Cada movimento por si só foi impressionante. Mas combiná-los todos juntos deixou Bealtifre com quase nenhuma resistência. A câmera deu zoom. Não apenas as pessoas no local, mas também aqueles que assistiam remotamente puderam ver Bealtifre ofegante e um tanto exausta empoleirada no braço de Terrance. Parece que eles perceberam. Terrance sorriu levemente, nunca tendo tentado esconder o problema em primeiro lugar. Na opinião dele, era natural que eles notassem. Da perspectiva profissional da enfermeira Joy, uma performance, mesmo que a mais deslumbrante, que drenasse toda a força de um Pokémon certamente não seria considerada perfeita. Entendo, então foi por isso que Terrance foi até Bealtifre no final. Mas é exatamente isso que mostra o vínculo entre Terrance e Bealtifre. O concurso Pokémon é para ser um palco compartilhado tanto para o coordenador quanto para seu Pokémon. O público começou a compartilhar seus pensamentos. No entanto, usar toda a força de um Pokémon durante uma apresentação era realmente sem precedentes. Uma apresentação grandiosa, não foi apenas o público, mas também os jurados que a testemunharam pela primeira vez. Era só a rodada de apelações. Com a habilidade que Terrance havia demonstrado anteriormente, avançar para o estágio de batalha não deveria ter sido difícil. Então por que ele fez isso? Terrance olhou para a câmera e sorriu. Todos na velha Casa Verde, vocês viram isso? Isso é tudo de mim e Bealtifre. Nós mostramos tudo para vocês agora. Vocês estão felizes? Se for como a enfermeira Joy disse, isso se desvia um pouco da essência da performance, disse Raul contesta. Olhando para Bealtifre agora, ela estava ainda mais exausta do que depois de uma batalha feroz. Não foi apenas uma performance, foi mais como levar tudo ao limite. Que garoto estranho. Já é o grande festival, e mesmo assim ele insiste em usar Bealtifre, em vez de confiar em Altaria ou Casfor, pensou Raul contesta. Comparado com Altaria, a fraqueza de Bealtifre, sua resistência, já havia sido apontada pela enfermeira Joy na apresentação anterior. Talvez o grande festival possa ser vencido com técnica, mas isso só se houver uma lacuna significativa de habilidade entre os competidores. No entanto, na competição deste ano, há muitos coordenadores de destaque como Terrance. Como exatamente ele planeja vencer na batalha do concurso? Após a explicação da enfermeira Joy, Terrance não refutou, e as dúvidas do público gradualmente desapareceram. Ao ver isso, Terrance, de pé no palco, ficou um pouco atordoado. Tantas pessoas o reconheceram. Isso não provou o sucesso da apresentação deles? A apresentação de alto nível deles o tempo todo foi para este exato momento. Questionar a pontuação do painel de jurados, isso também foi uma ocorrência sem precedentes no grande festival. Em meio aos aplausos entusiasmados, Terrance saiu do palco. Fossem eles apoiadores que estavam com ele desde seu primeiro concurso Pokémon, ou os juízes, vendo o impacto da performance de Terrance naquele momento, ficou claro para muitos que não era apenas a performance que havia passado por uma metamorfose. Nesse momento, o próprio Terrance saiu do casulo e se transformou em uma borboleta. Depois de Terrance, outros coordenadores subiram ao palco um após o outro. No entanto, com a pontuação de Gaile de 92 e a de Terrance de 98, duas pontuações altas quase imbatíveis, a maioria das performances pareceu perder o brilho, ofuscadas pelo brilhantismo das exibições anteriores. Além disso, com 6 competidores pontuando mais de 95 nas rodadas preliminares, cada um deles um prodígio por mérito próprio, os outros competidores comuns se sentiram ainda mais desesperançosos. Após a performance de Terrance, foi a vez de outro competidor de primeira linha, Hícaro. Curiosamente, na rodada preliminar também, sua performance foi logo depois de Terrance, onde ele entregou um final perfeito para a rodada. Hícaro era conhecido como Mágico Brilhante, com suas performances e batalhas caracterizadas pelo uso do movimento clarão. Seu parceiro era um Alakazam, e no palco principal, usando uma magistral tela de luz, Alakazam
Com suas incríveis habilidades de cálculo que superavam até mesmo os humanos, projetou uma estrutura espacial perfeita. Finalmente, usando o movimento clarão, Alakazam criou uma cena radiante de tirar o fôlego. Inúmeros raios de luz como seres vivos vibrantes, sob o comando de Alakazam, realizavam uma linda dança de luz. Usando apenas 2 movimentos, esta performance, que teve apenas um movimento a mais que a rodada preliminar, ainda conseguiu mostrar várias cenas magníficas através do movimento e posicionamento de inúmeras telas de luz, todas orquestradas pelos cálculos precisos de Alakazam. 94 pontos. 3 pontos a mais que o mestre de Gelo e Fogo Guile. Mestre do Gelo e do Fogo Supernova Mago Brilhante. Um por um, coordenadores excepcionais subiram ao palco, deixando o público muito satisfeito, fazendo-o sentir que a viagem valeu a pena. Então veio a feiticeira de sino, Annie. Usando terreno gramado, sufocamento, nó de grama e força da natureza, ela transformou a força todo o palco em uma floresta verde, fazendo os outros competidores empalidecerem em comparação. Olhando para longe, o palco era como um mar infinito de vegetação, com folhagens densas exalando uma atmosfera profunda e cativante. O próximo foi Mizushima, o peixe fluente. Seu Delgon criou uma forte pressão de água com anel d'água, combinando-a com Aquamício e dança da chuva para transformar todo o palco em uma cortina de água. No final, com o poder comprimido pelo anel d'água, ele criou uma fonte azul que se entrelaçou com a dança da chuva, enquanto Delgon então ascendeu ao ponto mais alto usando cascata, exibindo sua forma graciosa. Depois disso, o príncipe do relâmpago, Finn, junto com coordenadores de outros níveis, fizeram suas melhores performances até que a rodada de performances chegasse ao fim. Capítulo 308. Desvantagem? Eu não esperava por isso. Quem teve a melhor pontuação na primeira rodada da competição principal foi o Supernova Terrance. Eu também não esperava, pensei que seria Annie. Mas quando se trata da batalha do concurso, acho que a desvantagem de Terrance ficará aparente, especialmente se ainda for Bealtifre. Após o término da primeira rodada da competição principal, a maioria das pessoas acreditou que a batalha do concurso seria desvantajosa para Bealtifre. Mas não é absoluto. Você esqueceu que alguém já ganhou o título de top coordenador com Bealtifre? Isso não pode ser comparado. Olhe para a escalação dos competidores deste ano. Algum grande festival anterior pode se igualar a este? O título de top coordenador deste ano seria o mais prestigioso de todos. Você já viu o mestre Wallace participar de algum grande festival antes? Um total de 32 concorrentes avançaram após a primeira rodada da competição principal. Todos esses 32 concorrentes receberam alto reconhecimento na rodada de apelações e foram vistos como capazes de competir pela honra de coordenador top. Mas entre eles, os mais brilhantes foram os 6 da primeira fase da fase preliminar. No palco principal do grande festival, quando Vivian anunciou, a batalha começa. Os 2 primeiros coordenadores a subirem ao palco imediatamente começaram sua batalha. 5 minutos podem parecer longos ou curtos, mas os coordenadores deram o máximo de si, exibindo técnicas magníficas para influenciar aos outros. Finalmente é a vez de Terrance. As lutas do top 16 tinham acabado de começar, mas aqueles que esperavam pela batalha de Terrance sentiam como se estivessem esperando por uma eternidade. Enquanto as imagens de Terrance e de seu oponente se iluminavam, uma nova batalha estava prestes a começar. Tudo bem, a próxima batalha é entre o competidor Terrance de Cidade de Falarbor e o competidor Satoru de Cidade Rio Branco. Quando Vivian terminou de falar, os 2 concorrentes começaram a caminhar em direção ao palco, nas cadeiras da plateia. A pontuação de Satoru na primeira rodada da competição principal não foi tão baixa, certo? Yu Tachibana perguntou a Yui ao lado dela. Além das pontuações dos competidores de primeira linha, ela não tinha prestado muita atenção aos outros, e agora, ela quase os tinha esquecido. Eu também não consigo lembrar, mas lembro que o Pokémon que ele usou na última rodada foi. A contagem regressiva de 5 minutos começou, e ambos os competidores jogaram suas Pokébolas. Com um rugido ensurdecedor, uma criatura apareceu diante do público. Parecia um pouco com um dragão, com uma aparência feroz, corpo azul e um par de asas vermelho sangue. Com aquele rugido poderoso, o Bealtifre de Terrance, que havia se recuperado da rodada de apelações, flutuou graciosamente no ar. Em contraste, parecia frágil e delicado. Como esperado, é Salamence. Da rodada preliminar à competição principal, Satoru esteve sob os holofotes. Salamence é um dos Pokémon mais raros que um treinador de Hoenn pode obter, e não é visto com frequência em todo o Hoenn. Foi somente porque sua pontuação não foi tão brilhante quanto a das 6 pessoas de primeira linha que ele não foi muito mencionado. Mas entre os competidores de segunda categoria, Satoru é sem dúvida o mais forte. Baseado apenas neste Salamence, sua aura ofuscou completamente Terrance. O pior cenário apareceu, sussurrou Wallace. A disparidade entre espécies. Fundamentalmente, Bealtifre não foi reconhecido pela enfermeira Joy, pois seu desempenho o levou ao limite, o que se deveu à sua espécie e ao excesso de esgotamento de resistência. Não se preocupe, pode haver uma surpresa. Raul Contesta mostrou uma expressão estranha, como se aquela cena lhe parecesse estranhamente familiar. É isso mesmo. Casford Terrance, aquele que todos subestimavam, derrotou o feroz Tiranitar da região de Johto com uma habilidade incrível. Este Salamence pode não ser mais forte que o Tiranitar daquele treinador. Talvez Terrance crie outro milagre. Seu último oponente foi o Pokémon de um vice-campeão da Conferência Sempre Grande.
Em termos de força bruta, muito poucos coordenadores aqui têm Pokémon que podem se igualar a isso, certo? Entretanto, se fosse uma batalha normal de treinadores, Altaria e Arcanine de Terrance não teriam medo nenhum. Mas um concurso Pokémon é sempre cheio de surpresas, ainda mais imprevisíveis do que batalhas entre treinadores. Esse é o charme único de ser um coordenador. Salamence. Lança-chamas. Um lança-chamas transbordando com uma aura violenta, irrompeu da boca de Salamence, avançando em direção à pequena Bealtifre. Naquele momento, a maioria da plateia não suportou assistir e fechou os olhos. Embora soubessem que a batalha não terminaria tão rápido, só de pensar no que aconteceria com Bealtifre se ela fosse atingida pelo lança-chamas os encheu de pavor. Bealtifre se moveu, girando graciosamente para criar uma corrente de ar em turbilhão. Pouco antes das chamas atingirem, ele habilmente as evitou e começou a dançar misteriosamente, seguindo as mudanças nas correntes de ar. O lança-chamas errou, mas os corações da plateia estavam acelerados. Salamence havia desaparecido. Após liberar as chamas, seu corpo inteiro desapareceu nas chamas, sem demonstrar medo do calor escaldante. Ele usou as chamas para se envolver e se moveu rapidamente em direção a Bealtifre. Rugido. As chamas se fundiram em um conjunto feroz de mandíbulas de fogo no momento em que Bealtifre fugiu, atacando violentamente Bealtifre que escapava. Estalo. Bum. O repentino Presas de Fogo utilizou perfeitamente o poder persistente do lança-chamas, atacando com velocidade incrível, mordendo Bealtifre violentamente. Mas quando o som da explosão desapareceu, Bealtifre não estava tão machucada e marcada como o público esperava, mas parecia ilesa. As correntes de ar varreram as faíscas do Presas de Fogo explodindo, formando correntes giratórias que se assemelhavam ao espiral de fogo com suas serpentes de fogo enroladas. E Bealtifre, como um espírito de fogo, continuou a dançar sua mágica dança tremor sem nenhum obstáculo. Como isso é possível? Ele desviou? A mente de Satoru zumbia em confusão. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido. Presas de Fogo tinha acertado, não tinha? Não havia razão para Bealtifre estar completamente ilesa. Meu Deus, mesmo depois de receber uma presa de fogo de Salamence, Bealtifre está completamente bem e ainda fazendo. Dança da aljava? Vivian exclamou em choque. Aquele Presas de Fogo bem conectado nem sequer interrompeu a dança tremor de Bealtifre? Wallace se animou, observando a batalha de perto. Como eu esperava, Terrance não será derrotado tão facilmente. Tenho fé nele, Raul contesta, pensou consigo mesmo. As chamas crescentes se entrelaçaram nas garras e presas mais primitivas. Depois que não conseguiu um golpe, depois outro, Salamence e Satoru não perderam a compostura, mas sua frequência de ataque aumentou visivelmente. No entanto, conforme as correntes de ar ao redor de Bealtifre mudavam, um brilho prateado apareceu. As escamas pulverulentas do vento prateado de Bealtifre se misturaram às correntes de ar rodopiantes, tornando-as incrivelmente afiadas. Então, toda vez que Bealtifre voava por Salamence, deixava um arranhão profundo. Bealtifre estava constantemente realizando dança tremor, e suas escamas empoeiradas se tornaram mais e mais afiadas. Combinado com sua manipulação inteligente das correntes de ar, a velocidade de Bealtifre se tornou tão rápida que Salamence não conseguia mais acompanhar. Durante toda a batalha, Salamence não conseguiu nem tocar em Bealtifre uma vez. Pelo contrário, quando os pontos de apelação de Satoru chegaram a zero, o corpo ferido de Salamence, coberto de feridas e arranhões, apareceu à vista das pessoas. Uma vitória retumbante absoluta, um resultado que ninguém havia previsto. A combinação da dança tremor de Bealtifre e a técnica combinada de escamas em pó e correntes de ar ultrapassaram a compreensão de Satoru. Mesmo depois de 5 minutos, ele não conseguiu encontrar uma maneira de combatê-la. Desvantagem? Não existe. Terrance avançou sem esforço. Capítulo 309. Domínio dos tentáculos. Bealtifre conseguiu desviar de todos os ataques de Salamence com uma agilidade surpreendente, até mesmo se aprimorando enquanto desviava, eventualmente causando dano massivo a Salamence. Tal situação raramente é vista em batalhas tradicionais, mesmo em partidas Elite 4 ou Campeão. Nessas batalhas, é normal que os Pokémon levem alguns golpes ou troquem dano em lutas rápidas. No entanto, na batalha de Bealtifre, o público finalmente testemunhou um estilo de batalha que realmente pertence a um concurso Pokémon. Ao combinar habilmente os movimentos dança tremor e as correntes de ar de vento prateado, Bealtifre ficou mais forte conforme a batalha progredia, eventualmente derrotando um oponente muito mais poderoso. Na verdade, existe uma técnica como essa. Tanto os coordenadores que possuíam Bealtifre quanto o público começaram a refletir sobre a técnica única que Bealtifre exibia em batalha. Ela havia se tornado uma espécie de técnica secreta, e a maioria das pessoas estava ansiosa para imitá-la e aprender com ela. Mas se Terrance soubesse disso, ele apenas balançaria a cabeça. O domínio de Bealtifre nessa técnica não é algo que pode ser alcançado rapidamente. Mesmo com seu talento natural nessa área, seu Bealtifre levou pelo menos mais de 3 anos aprimorando seu controle sobre as correntes de ar, com Terrance despejando inúmeros recursos e tempo. Para outros, tentar replicar isso a um custo tão alto pode não ser a melhor escolha. Cada treinador e seu Pokémon tem seu próprio caminho único, moldado por suas características individuais. Simplesmente copiar os outros pode torná-lo mais forte, mas nunca o levará ao fim. Não há exemplos suficientes de treinadores imitando os estilos de equipe e combinações de movimentos de figuras poderosas como a Elite 4 ou Campeões. No entanto, quantos conseguem realmente atingir o nível deles? Com o passar do tempo, a batalha na arena central chegou ao fim. 2 competidores subiram no palco, ficando à esquerda e à direita de Vivian. O público explodiu em entusiasmo, com conversas animadas em todos os assentos. A batalha de Annie era claramente uma que todos estavam esperando ansiosamente. Nesta fase do estágio de batalha, incluindo Terrance, 15 coordenadores avançaram para o top 16.
E agora, a luta final era entre a top coordenador de sino, Annie, e outra competidora. A identidade de Annie já havia sido revelada, e seu título de top coordenador era muito mais convincente do que qualquer ostentação. Ninguém duvidou de suas habilidades, e até mesmo sua oponente sentiu uma pressão imensa ao entrar na batalha. O uso de terreno gramado dela é realmente impressionante, Terrance pensou enquanto olhava para o palco. 5 dos 6 competidores do primeiro nível já tinham avançado, e era quase certo que Annie seria a próxima a se classificar. O caminho do top 16 para o top 8 seria uma luta feroz, e a batalha pelo top 4 provavelmente seria ainda mais brutal. Com base nas batalhas até agora, Terrance tinha uma compreensão aproximada dos estilos dessas dezenas de competidores. Cada um deles representava uma certa ameaça para ele, e alguns até tinham o potencial de ser imortais. O grande festival é diferente dos concursos Pokémon, a intensidade está muito além da imaginação de Terrance. Além disso, os competidores desta vez parecem ser excepcionalmente talentosos. Deixe-me ver como esse terreno gramado é usado em batalha. Terrance estava se concentrando principalmente nos 5 competidores que tinham as maiores pontuações, excluindo-se ele. Esses eram os competidores de primeira categoria, sendo discutidos online. Agora, a luta de Annie era a última que ele estava assistindo. Se ele conseguisse chegar às finais e se Annie também chegasse às finais, então tudo se resumiria a um confronto entre os dois pela honra final. No campo de batalha, como esperado, Annie mais uma vez enviou seu Tangrowth, cuja maestria em terreno gramado era excepcional. Seu oponente, um persa, o enfrentou, e era difícil dizer quem tinha vantagem. Quando a batalha começou, uma corrente elétrica dourada disparou de Persian, enquanto Tangrowth, para escapar, mergulhou seus tentáculos no chão. De repente, uma videira enorme cresceu rapidamente, e as videiras gigantes levantaram Tangrowth no ar, desviando do choque do trovão. Mas não parou por aí. As videiras, aparentemente limitadas, irromperam do chão, torcendo-se e entrelaçando-se. Voxox, uma bola de sombra foi lançada por Persian. Este Persian havia dominado vários tipos de movimentos, incluindo bola das sombras e choque do trovão. Não é de se espantar que tenha chegado ao grande festival, estava claramente bem treinado. Isso lembrou Terrance do primeiro concurso Pokémon em que ele entrou, onde viu uma coordenadora cujo skit também podia usar diversos tipos de movimentos como nevasca e choque do trovão. Essa versatilidade em conjuntos de movimentos pode aumentar significativamente o charme de um Pokémon em concursos Pokémon. No palco, as videiras dançavam descontroladamente no ar, crescendo a uma velocidade assustadora e respondendo aos comandos de Tangrowth como se fossem extensões de seus braços. Sob essa barreira infinita de videiras, os movimentos de Persian não conseguiam nem mesmo romper essa camada de defesa. Se ao menos o oponente fosse um Pokémon do tipo fogo, então veríamos uma partida mais emocionante. Não era só o público que pensava isso, Terrance também. Se fossem chamas que podem combater vinhas, Tangrowth provavelmente seria forçado a revelar ainda mais de seus truques. Este é um uso incomum de terreno gramado. Terrance franziu a testa ao notar que o estágio inteiro estava coberto de vinhas sem que ele soubesse. Era incrivelmente difícil de lidar e até agora, Persian não tinha encontrado uma boa maneira de atacar. As videiras serpenteavam para frente e para trás pelo campo de batalha, e agora era impossível dizer quais vinhas eram os tentáculos de Tangrowth. De certa forma, cada videira parecia ser um de seus tentáculos, todos sob seu comando. Além do mais, essas são armas que mesmo se cortadas, não teriam nenhum impacto em Tangrowth. Pop, pop, pop. De repente, os poros das videiras se abriram, espalhando incontáveis pós amarelos no ar. Conforme as videiras balançavam, a expressão de Persian mudou, seu corpo se contraiu. O que é isso? O público ficou perplexo com a mudança nas videiras, mas quando viram a reação de Persian, eles ficaram boquiabertos em choque. É pó atordoante, e não há para onde escapar. Observando as videiras liberando pó atordoante, Terrance balançou a cabeça. Ver a combinação de videiras e terreno gramado usada até esse ponto, se Persian ainda pudesse virar a batalha, seria nada menos que um milagre. Neste ponto, poderia muito bem ser chamado de domínio de tentáculos em vez de terreno gramado. Se Terrance se lembrava corretamente, Tangrowth também podia usar pó venenoso. Se isso fosse usado em combinação com pó atordoante, tornaria o campo de batalha ainda mais perigoso. A batalha acabou, mas eu realmente não obtive nenhuma informação útil. Se essa for a extensão dela, Bealtifre deve ser capaz de lidar com isso, mas temo que Tangrowth possa ter um trunfo escondido. Capítulo 310. Príncipe do Relâmpago. O top 16 foi decidido, e Terrance relembrou a lista de confrontos. Seu próximo oponente parecia ser uma coordenadora chamada Hideko. Se ele conseguisse derrotá-la, Terrance enfrentaria o Príncipe de Lightning Fim, da primeira divisão, nas quartas de final. Originalmente eu tinha 2 porções de pó de prata e pó brilhante. Já usei uma porção de pó de prata durante a apresentação, o que significa que ainda tenho 3 chances restantes. Avançando do top 16 para o top 8, depois para o top 4 e daí para os 2 finalistas, lutando finalmente pelo campeonato. Se tudo correr bem e ele continuar vencendo, ele poderá enfrentar mais 4 batalhas. Esses 3 recursos restantes não podiam ser desperdiçados logo. Eles eram caros, e não havia como ele desperdiçá-los em batalhas que não representassem uma ameaça significativa. Pelo menos, Hideko não parecia representar uma ameaça séria ao seu caminho para a vitória. Comparada a Annie e os outros, ela parecia não ter aquela vantagem extra. Embora o grande festival tenha uma frequência de batalhas muito maior do que o concurso Pokémon e tenha sido bem intenso, o entusiasmo do público não diminuiu nem um pouco. Cada batalha foi uma performance de alto nível, artisticamente deslumbrante, bem diferente do que poderia ser visto em uma partida típica da liga ou outras batalhas.
Como um evento anual, o grande festival é certamente algo para saborear. Antes da luta de Terrance, o príncipe de Lightning Fim mais uma vez demonstrou o poder esmagador de seu Raichu. Parecia que o movimento herdado terreno elétrico permitiu que a habilidade Lightning Rod Raichu fosse totalmente liberada. A sinergia entre os dois aumentou significativamente a destreza de batalha de Raichu. Entretanto, embora o terreno elétrico parecesse imponente, Terrance ainda achou bizarro o terreno gramado de animais problemático. Comparado às formas imprevisíveis como o terreno gramado pode ser usado, o terreno elétrico de Raichu parece muito mais direto. Na arena, cobras elétricas douradas deslizavam por todo lugar, eletrificando todo o chão. Uma energia estranha conectava essas correntes elétricas, e com Raichu em seu centro, toda a área se tornou quase impossível de entrar, como uma zona proibida de raios. Se isso fosse tudo, não seria tão assustador. Mas dentro do sempre presente terreno elétrico, os movimentos do tipo elétrico de Raichu eram liberados com uma velocidade surpreendente, muitas vezes deixando os oponentes com pouco tempo para reagir. Além disso, assim como Tangrowth, Raichu podia usar as correntes elétricas no terreno como seus braços, fornecendo uma ampla gama de opções táticas. Mas esse não é o ponto principal. Na batalha antes de Terrance entrar em cena, enfrentando os Pokémon do oponente, Raichu demonstrou a habilidade de retrair instantaneamente as correntes do terreno elétrico, estimulando seu corpo. Isso permitiu que seu corpo um tanto gordinho se tornasse ainda mais ágil que o Pikachu, exibindo uma velocidade incrível. Raichu abandonou seu estilo de luta parado habitual e desencadeou um ataque selvagem com tremendo poder explosivo, movendo-se como um raio. A partir disso, fica claro que este Raichu não pode ser subestimado nem em combate corpo a corpo nem em combate de longa distância. Não é de se admirar que Finn seja considerado um forte candidato ao campeonato. Comparado ao estranho terreno gramado de Annie, o terreno elétrico, embora poderoso, era mais direto. Isso permite que Terrance diminua as chances de sofrer uma derrota inesperada e pense na estratégia do oponente com antecedência. E Deco, se bem me lembro, o Pokémon dela é Altaria? Terrance ainda estava um pouco confuso enquanto se dirigia para a arena. Não há muitos treinadores que usam Altaria, mas em uma competição importante como o Grande Festival, encontrar um não é tão surpreendente. Afinal, até mesmo Pokémon como Tiranitar e Salamence apareceram com frequência no passado. Altaria, hein? Foi por isso que Terrance não estava tão nervoso. Não era arrogância, mas ele se sentia confiante em seu profundo entendimento de Altaria. Essa era sua vantagem. Lá vamos nós, é a vez de Terrance lutar novamente. Assim que Terrance pisou na arena, aqueles que estavam prestando atenção nele, aberta ou secretamente, ficaram animados e seu humor melhorou. Comandando com calma tem um profundo conhecimento de competições Pokémon e seus Pokémon também são excelentes. Alguns espectadores que não conheciam Terrance antes, agora estavam cativados por suas performances e batalhas anteriores. Indivíduos excepcionais sempre chamam a atenção por onde passam, e a performance de Terrance naturalmente lhe rendeu muitos elogios. A técnica dança tremor de Bealtifre já é perfeita. Mesmo em uma batalha tradicional, seria difícil de combater, um treinador comentou. Para os treinadores, esses Pokémon coloridos e distintos podem ser considerados seu trunfo. Muitas vezes, uma habilidade única ou técnica secreta permite que um treinador se destaque. É um sinal de crescimento pessoal e a base para reconhecer seu próprio caminho. Mestre Wallace, como você acha que esta Bealtifre se sairia em batalhas tradicionais? No assento dos juízes, uma enfermeira Joy perguntou. Ela estava pensando na performance explosiva de Bealtifre na rodada de apelações, durante a qual ela havia esgotado toda a sua resistência. Ela se perguntou quão destrutiva essa Bealtifre poderia ser se liberasse todo o seu poder. Bem, Wallace balançou a cabeça. É difícil dizer diretamente. Talvez só consigamos descobrir em combate real. A força destrutiva se refere a quanto dano pode ser infligido no menor tempo possível. Na Liga dos Campeões, a maioria dos Pokémon prioriza esse tipo de dano explosivo. No entanto, a dança tremor de Bealtifre, combinada com outras técnicas, adiciona um sabor individual único ao seu estilo de batalha, tornando difícil julgar diretamente, pois tinha muitas limitações. A batalha intensa se desenrolou nos céus acima da arena. Bealtifre e Altaria ocuparam cada uma seu território, nenhuma delas disposta a recuar. Neste momento, a plateia irrompeu em uma onda massiva de aplausos, suas vozes reverberando por todo o local. Brilhante demais. No centro da arena, Altaria usou defesa de algodão para interferir nas correntes de ar ao redor de Bealtifre. O público inicialmente pensou que as correntes seriam interrompidas pelas penas de algodão, mas para sua surpresa, Bealtifre usou as penas, combinando-as com as correntes de ar para formar uma camada defensiva, bloqueando com sucesso um dos ataques de Altaria. Bealtifre, deslizando nas correntes de ar, executou dança tremor a uma velocidade alarmante. Se Deco não tomasse cuidado, Bealtifre poderia se energizar com sucesso. Não está claro o que motivou Deco, mas ela sentiu uma necessidade urgente de interromper as correntes de ar ao redor de Bealtifre. Mas não importava o quanto ela tentasse fazer Altaria interferir, Bealtifre permaneceu inalterada pelas correntes de ar em mudança. Isso levou os outros competidores assistindo à batalha a fazer uma nota mental. Não tente interromper as correntes de ar. Este Bealtifre pode captar rapidamente os padrões de mudança. A única maneira é atacar de outro ângulo. Assistir às batalhas de outros treinadores é a melhor maneira de coletar informações. É o método mais direto e eficaz. Bang! Cotton combinou com raio de gelo para formar pedaços de gelo, que Altaria quebrou com uma garra do dragão, enviando uma grande quantidade de fragmentos de gelo chovendo sobre Bealtifre como uma chuva de meteoros.
Os ataques implacáveis de Altaria colidiram com a dança tremor de Bealtifle em meio ao vento prateado, mas conforme as estatísticas de Bealtifle melhoraram, Altaria não conseguiu mais evitar sua derrota inevitável, deixando Hideko desanimada. Ao mesmo tempo, o príncipe de Lightning Finn se levantou de seu assento na sala de preparação. Ele refletiu sobre a estratégia de evasão e aumento de poder de Bealtifle centrada em dança tremor e vento prateado das duas batalhas anteriores, e caiu em pensamentos profundos, preparando-se para encontrar uma contra-estratégia para sua próxima partida contra Terrance, um oponente problemático. Se for Raishu, como ele pode impedir a dança da aljava? Capítulo 311. Campo eletrostático do terreno elétrico. Quartas de final, primeira batalha do concurso. Finn contra Terrance. Após a conclusão das lutas do top 16, o público, depois de esperar um pouco, imediatamente ajustou suas posturas de assento. Mai e Max pararam de brincar e se acalmaram, esperando a batalha começar. Os apoiadores de Terrance também começaram a prestar atenção às atualizações das lutas. Shizana, observando do lado de fora, assim como todos que observavam na velha Casa Verde em Cidade de Falarbor, todos pararam o que estavam fazendo, seus corações batendo forte de antecipação. Conforme a competição progredia, a pressão sobre Terrance e ele só aumentava. A próxima batalha, Finn contra Terrance. Terrance e seu oponente subiram no palco. Quando seus olhos se encontraram, Finn sorriu de repente e disse: para ser honesto, eu não esperava tantos competidores fortes neste grande festival. Eu vim aqui almejando o título de coordenador top, mas claramente não vai ser fácil. Você é um dos oponentes que estou ansioso para enfrentar. Espero que você não me decepcione. As palavras de Finn ecoaram nos ouvidos de Terrance. Ele assentiu e respondeu: eu vencerei. No momento em que subiram ao palco, uma rivalidade feroz começou, e nenhum dos dois estava disposto a recuar. Chegar às quartas de final e agora enfrentar um oponente como Finn tornou a situação cada vez mais intensa. Terrance olhou para as pokébolas em sua cintura e começou a rever mentalmente as estratégias de batalha anteriores de Finn. Raishu é rápido em usar movimentos de longo e curto alcance. Se Raishu utilizar o terreno elétrico corretamente, sua frequência de ataque superará qualquer oponente anterior. Além disso, as mudanças no terreno elétrico podem dificultar que Bealtifle se aprimore. Terrance pensou consigo mesmo. Nesse caso, preciso mudar minha abordagem. As duas batalhas anteriores provavelmente fizeram Finn pensar que ele descobriu o estilo de luta de Bealtifle. Mas Bealtifle tem muito mais movimentos combinados que pode usar. Além disso, Terrance ainda tinha uma arma secreta na manga. Vivian olhou para a contagem regressiva e de repente anunciou: começar. Príncipe do Relâmpago Finn e o Supernova Terrance lançaram suas pokébolas simultaneamente. Um Pokémon com bolsas elétricas nas bochechas e pelo laranja escuro estava orgulhosamente do outro lado, provocando o Bealtifle voador. A batalha começou e ambos os lados se sondaram. Uma corrente de eletricidade e uma lâmina de vento esbarraram uma na outra, ambas indo em direção aos seus alvos. A pata redonda e marrom de Raishu emitiu um raio, derrubando lâmina de ar de Bealtifle. Bealtifle, por outro lado, parecia imóvel enquanto o choque do trovão se aproximava, mas com uma leve inclinação do corpo, ele desviou do ataque, deixando ambos os Pokémon completamente ilesos. Raishu, intrigado, encarou seu oponente, faíscas elétricas dançando ao redor de suas bochechas. Sua cauda em forma de raio de repente se endireitou enquanto ondas de eletricidade começaram a surgir para fora. Bealtifle, pó atordoante. Vendo que Raishu estava prestes a fazer um movimento surpreendente, Terrance franziu a testa e tentou interrompê-lo. Bealtifle bateu suas asas com força, liberando uma nuvem de poeira amarela que rapidamente varreu acima de Raishu e explodiu com um estrondo. Incontáveis partículas de pó atordoante choveram e se espalharam em todas as direções. Mas em vez de recuar, Raishu avançou. Com um leve movimento de sua cauda, as correntes elétricas fizeram contato com os esporos. Para o espanto da plateia, o pó paralisante pareceu ser atraído para longe, espalhando-se em uma direção diferente. Estrondo. Ao mesmo tempo, antes que Terrance pudesse reagir, Raishu já havia completado seu terreno elétrico. Bealtifle disparou mais de uma dúzia de fios de seda, tentando ferir Raishu, mas com um leve movimento de sua cauda. Raishu transformou as correntes elétricas flutuantes em ondas eletromagnéticas fracas, criando uma rede defensiva que interceptou o tiro de seda. Abandone-os, Terrance ordenou firmemente. Sem o controle de Bealtifle, os fios colidiram com a onda trovão. No entanto, sob a brisa suave criada por Bealtifle, os fios já haviam formado uma grande teia. Embora impedidos pela onda trovão, ela ainda descia de acordo com seu ímpeto. Os fios de seda da Bealtifle são altamente condutores. Percebendo que a estrutura da teia permanecia intacta, Finn reagiu rapidamente. Conforme a teia massiva se aproximava, Raishu assumiu a postura quebra-telha, cortando com força a teia elétrica. Então, ele voltou seu olhar para Bealtifle, que estava agitando as correntes de ar. É inútil, você ainda está tentando usar vento prateado? Finn sorriu interiormente. Do pó atordoante anterior, Terrance não notou nada? Sejam as escamas pulverulentas do vento prateado ou os esporos do esporo atordoante, no campo eletrostático criado por Raishu, tanto as escamas pulverulentas quanto os esporos se tornariam incontroláveis. Enquanto Raishu mantivesse o controle do campo eletrostático dentro do terreno elétrico, muitos dos movimentos de Bealtifle seriam restritos. Mesmo que Bealtifle pudesse aproveitar o poder do vento, não ajudaria. Comparado às correntes de ar externas, o relâmpago era algo que Raishu podia controlar completamente. Finn estava confiante. Raio.
Conforme Terrance e Finn se enfrentavam, os pontos de apelo de ambos os competidores estavam diminuindo constantemente. No entanto, os pontos de apelo não mostravam nenhuma vantagem clara para nenhum dos lados. Da perspectiva dos juízes, porém, parecia que Terrance ainda não havia encontrado uma boa maneira de combater Raichu. Se as coisas continuassem assim, a diferença só aumentaria. Com as escamas em pó, o pó atordoante restrito e a dança tremor interrompida, não há outra maneira? Raul contesta ponderou. Sem as escamas em pó do vento prateado, embora Beltifre pudesse tornar as correntes de ar ainda mais violentas, Terrance não deu esse comando. Em vez disso, ele deliberadamente permitiu que Raichu interrompesse a dança da aljava de Beltifre. Está ficando mais claro agora. Na velocidade do choque do trovão do oponente, contanto que Beltifre possa utilizar pelo menos 70% da velocidade de sua dança tremor, o choque do trovão de Raichu sozinho não será suficiente para alcançá-lo. No entanto, mas não havia como dizer se Raichu havia retido seu poder total ou se poderia repentinamente explodir com uma explosão de poder. Se ele imprudentemente comandasse Beltifre para se envolver totalmente em dança tremor, a consequência seria que no meio das violentas correntes de ar, Beltifre seria forçado a usar toda a sua energia apenas para manter dança tremor e desviar de ataques. Se não pudesse desviar adequadamente, não haveria como parar dança tremor ou mudar sua trajetória de voo. Ser capaz de cancelar dança tremor à vontade e desviar agilmente de ataques para escapar das correntes de ar, como está fazendo agora, seria totalmente impossível. A força do vento é simplesmente muito forte, e Beltifre precisaria usar toda a sua energia apenas para manter o equilíbrio. Naquela época, se enfrentasse um movimento que excedesse o que Beltifre poderia suportar, quase certamente estaria em perigo de ser atingido. Até agora, tanto nesta quanto nas batalhas anteriores, Terrance e Beltifre estavam usando uma versão imperfeita da dança tremor combinada com correntes de ar. A intensidade dessas correntes não é nem de longe tão violenta quanto as tempestades de areia de seu treinamento especial. Poderia chegar um momento durante o grande festival em que Terrance poderia dar tudo de si, mas esse não era o momento certo. O fato de terreno elétrico poder ser transformado em um campo eletrostático é impressionante. A maestria de Raichu sobre terreno elétrico é tão habilidosa quanto o Tangrowth de Ani sobre terreno gramado. Mas você realmente acha que isso é uma vantagem? Capítulo 312, Chuva de Luz. Beltifre e vento prateado. Uma forte rajada de vento turvo, misturada com escamas brancas em pó, soprou. Os olhos de Finn mostraram confusão. O que vento prateado pode fazer sem as escamas em pó? Você realmente acha que isso pode ameaçar Raichu? Raichu soltou um grito, controlando o terreno elétrico. Conforme vento prateado descia, todas as escamas em pó foram arrancadas, deixando apenas a forte rajada de vento. Raichu resistiu facilmente plantando sua cauda de ferro no chão, sem nem mesmo se mover. Sem a propriedade cortante das escamas em pó, a enorme rajada de vento de Beltifre não era destrutiva o suficiente para machucar Raichu. Encontrei o ângulo. Terrance olhou para Beltifre e fez um gesto. Finn se sentiu desconfortável com essa ação enigmática, embora não conseguisse identificar o porquê. Ele se preparou para que Raichu interceptasse Beltifre com onda-trovão para um golpe final. No entanto, Beltifre, flutuando no ar, de repente cuspiu uma massa de seda branca mais uma vez misturada com o vento prateado. A essa altura, depois de ter seu movimento rebatido, os pontos de apelação de Terrance começaram a ficar para trás. Os fãs de Terrance ficaram ansiosos. O que ele está fazendo? Finn olhou para cima. Um movimento combinado de tiro de seda e vento prateado? Isso não neutralizaria o efeito das escamas pulverulentas? Interferidos por tiro de seda, como as escamas em pó poderiam manter sua propriedade de corte? Elas seriam desgastadas pelos fios de seda por muito tempo, e de fato, a massa de seda branca capturada em vento prateado foi imediatamente despedaçada em inúmeros fragmentos, assim como no início da performance, flutuando para baixo como flocos de neve. Eu vejo. Observando a reviravolta repentina dos acontecimentos, Wallace sorriu conscientemente, parecendo divertido enquanto seu olhar caía sobre Raichu, curioso para ver como ele reagiria. Como ele lidaria com esses fragmentos de seda inofensivos, mas que bloqueiam a visão? Comparados às escamas pulverulentas, esses fios de seda eram muito maiores em tamanho mas na batalha, Finn e Raichu claramente não pensaram tão longe. Enfrentando uma situação similar, Raichu manipulou o terreno elétrico. Comparado a repelir pó atordoante ou escamas em pó, era preciso mais esforço, mas os fios de seda ainda não estavam sendo atraídos. Droga, Finn desejou poder se dar um tapa. Os fragmentos de seda são completamente diferentes de poeira. Seus instintos estavam muito arraigados, depois de ter usado o campo eletrostático para combater pó atordoante e escamas em pó, diminuindo os pontos de apelo de Terrance. Finn inconscientemente tentou a mesma abordagem, mas fios de seda eram muito mais difíceis de repelir do que poeira. Vendo os fragmentos de seda se aproximando de Raichu, Finn rapidamente comandou Raichu para explodir os obstáculos com investida trovão. Mas imediatamente depois, Raichu, que tinha uma visão clara do campo de batalha, ouviu o som agudo de Voshos e uma dúzia de Erkuters, em forma de lâminas de vento, dispararam pelo ar, vindo de fora de sua linha de visão. Um mero truque. Finn disse calmamente. Embora Raichu estivesse eliminando os fios de seda, ainda tinha tempo suficiente para conter os Erkuters. Mas quando as lâminas afiadas desceram, Raichu de repente cobriu os olhos e gritou. O que há de errado, Raichu? Use choque do trovão rapidamente para bloqueá-los. Raichu, ao ouvir o comando, tentou focar no alvo, mas assim que seu olhar caiu sobre os Erkuters, seus olhos foram mais uma vez, infelizmente, atingidos por um raio de luz. Os 10 ou mais Erkuters se cruzaram, e o olhar de Raichu caiu exatamente onde Beltifre havia calculado que o efeito do pó brilhante seria mais intenso. Diante dessa situação, Raichu, confiando em sua memória, começou a liberar relâmpagos dourados descontroladamente em direção aos Erkuters.
varrendo-os para frente e para trás. Esta cena, vista pelo público, mostrou Raichu em meio ao terreno elétrico, enfrentando mais de uma dúzia de lâminas de vento, cada uma emitindo uma luz mágica como o sol, descendo como uma chuva de espadas. Os Erkuters originalmente comuns, após serem infundidos com um tipo desconhecido de pó por Beltifle, brilharam e emitiram uma luz extremamente deslumbrante e ofuscante. Sob os ângulos calculados das 10 ou mais lâminas de vento de Beltifle, Raichu caiu em um torpor momentâneo ao olhar para eles, perdendo a chance perfeita de travar em seu alvo. Tão bonito! Uma garotinha na plateia bateu palmas. Da perspectiva dos espectadores, os Erkuters misturados com pó brilhante pareciam incrivelmente lindos, tornando a aparência das lâminas mais distinta. Sua aparência brilhante, combinada com o grande número delas, fazia parecer que uma chuva de luz estava descendo do céu. Enquanto o público e os juízes admiravam a exibição de tirar o fôlego para Raichu, este foi um ataque desafiador e complicado. A luz ofuscante desorientou Raichu, fazendo-o entrar em pânico. Embora tenha conseguido atingir e destruir alguns Erkuters com seu choque do trovão aleatório, vários outros conseguiram escapar, atingindo Raichu um após o outro com uma luz brilhante. Estrondo. Quando os Erkuters carregando o pó brilhante atingiram Raichu, o poder contido neles irrompeu de uma só vez. O pó brilhante foi jogado para longe, espalhando-se no ar, criando uma exibição de tirar o fôlego que brilhava de longe. O ataque arrancou aplausos da multidão. Os juízes também concordaram. Finn, no entanto, ficou em choque ao ver os pontos de apelo de Raichu despencarem. Ele chamou Raichu, mas quando Raichu tentou se levantar, o terreno elétrico desapareceu ao perder o controle. De repente, um fio de seda fino e reto disparou pelo ar, enrolando-se na cauda de Raichu. Uma luz verde surgiu, e a expressão de Raichu mudou para choque e medo. Sacuda o tiro de seda. Enquanto a resistência de Raichu era drenada pelo Giga-Dreno, Finn ficou ansioso. Seu ritmo havia desabado completamente. No último momento, Raichu reuniu sua força de vontade para endurecer sua cauda em ferro, cortando a absorção do fio. Mas naquele momento, uma brisa suave soprou, agitando os restos de pó atordoante deixados para trás pelo terreno elétrico. Sob as correntes de ar controladas de Beltifle, Raichu inalou os esporos, e o rosto de Finn ficou sombrio, percebendo que não havia chance de recuperação. Após absorver o pó atordoante, bastou apenas mais um vento prateado de Beltifle para limpar os pontos de apelo restantes de Raichu. Com isso, Terrance avançou para as semifinais. Então era pó brilhante. O Beltifle de Terrance estava carregando aquele pó peculiar, e ele o usou no momento perfeito. Sim, misturado naqueles Erkuters altamente concentrados, não havia como Raichu absorver o pó brilhante rápido o suficiente. Se fosse antes, Raichu poderia ter ignorado o efeito do pó brilhante. Pensando bem, em uma das primeiras apresentações de Terrance, ele usou pó de prata, não foi? Os jurados concordaram em sequência, reconhecendo que a escolha dos dois tipos de pó pela Beltifle foi certeira em termos de utilização dos itens. Lembro que o Tangrowth de Ani também carregava uma semente milagrosa, que provavelmente era a principal razão para a abundante força vital na vegetação de seu terreno gramado. Uma semente milagrosa? Não é algo que somente árvores antigas com mais de 100 anos podem produzir sob condições muito específicas. Eu perdi. A expressão de Finn era complexa enquanto ele exalava profundamente, demorando muito para aceitar sua derrota. Ele perdeu por causa do pó brilhante. Ele se consolou com esse pensamento. Mas quando Finn vê a próxima batalha de Beltifle, ele percebe que Beltifle ainda nem mostrou toda a sua força. Terrance usou o pó brilhante simplesmente porque não queria revelar toda a sua força cedo demais. Depois de algumas trocas educadas, os dois deixaram o palco. Em algum momento, alguém da plateia murmurou: "Que tipo de batalha foi essa?" Ele era um treinador, que aplaudiu entusiasticamente como todos os outros após a partida, mas então se virou para seus dois companheiros e disse: "Foi realmente incrível, mas eu não consegui acompanhar todos os comentários. Há tantas partes que eu não entendo. Se eu estivesse lutando lá em cima, eu nem saberia como perdi." Durante toda a partida, além dos movimentos óbvios, o resto apenas. Seus companheiros o tranquilizaram. Não se preocupe. Haverá uma análise mais detalhada nos sites relevantes depois. Capítulo 313. Tóxico. Terrance chegou às semifinais. Com o primeiro semifinalista definido, muita gente respirou aliviada, mas as batalhas continuaram intensas. Como um competidor de primeira linha, Príncipe do Relâmpago foi derrotado nas quartas de final. Certamente mais competidores de primeira linha logo sairiam do palco. Próxima partida, Mizushima contra Sadako. Após a luta de Terrance, o Delgon de peixe fluindo Mizushima enfrentou uma competidora feminina de segunda categoria em um estágio de batalha que durou 3 minutos. As habilidades superiores de Mizushima permitiram que ele usasse gelo e água para criar uma variedade de padrões de ataque, dominando o oponente em termos de pontos de apelo. O Mizushima da primeira divisão avançou com sucesso para as semifinais, confirmando o próximo adversário de Terrance. A batalha entre Supernova e Peixe Fluindo vai ser interessante. O estilo de batalha de Terrance foca em aproveitar oportunidades, fortalecer-se, encontrar as fraquezas do oponente e dar um golpe decisivo. O estilo de Mizushima, por outro lado, gira em torno da manipulação de água e do uso de movimentos do tipo gelo para perturbar e suprimir o ritmo de batalha do oponente para finalmente vencer. Peixe Fluindo é muito forte. Mas Terrance não é igualmente impressionante? Príncipe do Relâmpago e os outros estavam no mesmo nível, e ainda assim perderam. Os 6 concorrentes de primeira linha que estão sendo comentados online certamente atraíram atenção por um motivo. Coincidentemente ou não, 2 deles agora entraram nas semifinais. Há uma grande chance de que as 2 vagas restantes na semifinal também sejam preenchidas pelos outros 3 concorrentes da primeira divisão. Próxima luta, Hikaru contra Gaile.
Terrance olhou para a lista de confrontos em silêncio. Após a batalha entre o mago brilhante Hikaru e a mestre de gelo e fogo Gaile, a coordenadora Topiani provavelmente enfrentaria outra coordenadora mulher. Se eu derrotar Mizushima, estarei na final. Preciso ter muito cuidado com movimentos do tipo gelo. Eles podem representar uma ameaça para Beeltifle. Beeltifle tinha acabado de terminar uma batalha e precisava de descanso e recuperação imediatos. Durante o grande festival, uma equipe de enfermeiras a par da enfermeira Joy era responsável por cuidar dos Pokémon. Enquanto esperava por sua próxima luta, Terrance ficou quieto na sala de preparação, observando as batalhas em andamento. Cada competidor poderia ser seu concorrente em potencial, então quanto mais ele aprendesse agora, melhores seriam suas chances. No palco central, Alakazam de Hikaru e Flareon de Gaile estavam frente a frente à distância. A combinação de clarão e tela de luz de Alakazam é incrivelmente problemática. É ainda mais perigosa para mim e Beeltifle do que Delgon e Flareon, que tem vantagem de tipo sobre Beeltifle. Terrance franziu as sobrancelhas. Ele já tinha visto aquela combinação de clarão e tela de luz antes, e para ser franco, era mais perturbador do que as lâminas de vento de Beeltifle criadas com pó brilhante. Ser pego nessa combinação em batalha seria bem desagradável. Além disso, a poderosa habilidade analítica de Alakazam tornou o combo tela de luz imprevisível e difícil de desviar. Se eu pudesse usar Mismagius nesta partida, seria interessante. O choque entre o clarão falso e o clarão real. Quem sairia vitorioso? Além disso, os tipos fantasma e os tipos psíquicos eram rivais naturais. A batalha de Hikaru e Gaile demonstrou completamente a singularidade de seus títulos. De fato, não existe apelido errado, apenas nome mal escolhido. Alakazam inicialmente criou uma sala de tela de luz, tentando montar uma estrutura para refletir clarão. No entanto, Gaile claramente não queria dar a ele a chance. Flareon liberou um lança-chamas, varrendo e destruindo uma grande parte da tela de luz. Dizem que seus Pokémon do tipo fogo e do tipo gelo são os mais fortes, e parece ser verdade. A temperatura e a intensidade dessas chamas são assustadoramente altas. Você acreditaria se alguém dissesse que ele é um treinador, comentou um espectador. Em comparação, Hikaru é um coordenador mais tradicional. O poder psíquico de seu Alakazam é muito fraco. Enquanto a tela de luz é habilmente feita, ela é facilmente quebrada, e até mesmo Confusão foi facilmente destruída pelo lança-chamas. Mesmo assim, o fato de Hikaru e Alakazam terem chegado até aqui não é motivo para zombaria. Embora a defesa da tela de luz não seja forte, a intenção de Alakazam em criá-la não era para defesa. Com as capacidades de Alakazam, a velocidade e a quantidade com que ele pode criar essas telas de luz são incrivelmente altas. Mesmo quando Flareon destruiu essas telas de luz, Alakazam conseguiu recriá-las rapidamente. Inúmeros raios de luz foram refletidos, e embora não tivessem poder destrutivo, pareciam bloquear completamente a visão de Flareon. A frequência de ataque de Flareon não conseguia acompanhar a velocidade de Alakazam na criação dessas barreiras de clarão. Conforme Flareon começou a errar mais e mais ataques, caindo no ritmo de Hikaru, os juízes e o público sentiram que era uma pena. Mas quem poderia esperar que Flareon explodisse de repente com um novo movimento combinado nunca antes visto? Ao testemunhar isso, a expressão da enfermeira Joy mudou drasticamente, pois a maré da batalha foi virada em um instante. A combinação de nevoeiro de fumaça e bruma de lava permitiu que Flareon criasse uma fumaça vermelho-púrpura de veneno de fogo, que não era apenas extremamente quente, mas também perigosamente tóxica. Em um piscar de olhos, ela queimou todas as telas de luz de Alakazam, quebrando as barreiras do clarão e deixando Alakazam em uma situação terrível. Isso é veneno de fogo, e também veneno de fumaça, comentou a enfermeira Joy. No campo da medicina Pokémon, esse tipo de veneno de fogo era extremamente raro. Se não me engano, nevoeiro de fumaça e bruma de lava não podem se combinar naturalmente. Essa combinação é a técnica da própria Gaile. Sem encontrar o método certo, ninguém mais poderia replicá-la, acrescentou a enfermeira Joy. Raul Contesta comentou. Ele não usou essa combinação no grande festival do ano passado. Não só a área de ataque era enorme, mas também continha um poder surpreendente com um efeito único. Terrance observou a mudança dramática na batalha, mantendo um olhar atento na fumaça do veneno de fogo. Ele sabia que tinha que ter cuidado. É provável que seja um avanço pessoal para ele, embora a técnica pareça limitada. Caso contrário, poderíamos ter testemunhado o nascimento de um grande movimento como aqueles vistos há 400 anos, disse Wallace com um sorriso. 400 anos atrás, um ninja desenvolveu tóxico. Ele não era apenas altamente venenoso e difícil de curar, mas também excepcionalmente duradouro. Mais importante, qualquer Pokémon do tipo veneno poderia aprender tóxico por meio de um meio para se fortalecer. Até mesmo Pokémon que não fossem do tipo veneno poderiam aprendê-lo parcialmente. Foi considerado o primeiro caso registrado na história de um movimento feito pelo homem, que a maioria dos Pokémon poderia aprender e usar. Agora, tóxico se tornou um movimento característico dos tipos veneno. Embora poucas pessoas saibam que foi um dos raros movimentos criados por um humano e não compreendido pelos próprios Pokémon. Embora essa fumaça de veneno de fogo fosse impressionante, aos olhos de Wallace ainda era imatura. Talvez se tornasse um movimento característico de Gaile, bem como o apagar da altaria de Terrance, mas ainda não era comparável ao tóxico. Um movimento que poderia influenciar gerações futuras. Gaile venceu, Terrance murmurou coçando a cabeça. Ele avaliou mal o resultado. Ele pensou que Hikaru seria o vencedor. Mas agora ele estava curioso. O que aconteceria se Flareon, um Pokémon do tipo fogo, colidisse com o terreno gramado de Ani? Que tipo de faíscas voariam? Capítulo 314. Contra. Peixe fluente. A última luta das quartas de final, Ani contra
outro competidor de segunda categoria. Sem dúvida, sob o terreno gramado de Annie, o competidor sofreu uma derrota esmagadora. Além disso, Annie não demonstrou nenhuma estratégia nova além de usar o terreno gramado, impedindo que sua próxima oponente, Gayle, visse qualquer nova tática. Nada mal, disse Raul contesta animadamente enquanto olhava para a lista dos 4 primeiros. Com o nível em que esses 4 estão, qualquer um deles poderia se tornar um top coordenador. Se os futuros grandes festivais tiverem coordenadores de topo desse calibre todas as vezes, ficarei satisfeito, acrescentou. Wallace sorriu sem dizer uma palavra. Semifinalistas. Supernova Terrance contra Peixe Fluindo Mizushima. Mestre de Gelo e Fogo Gayle contra Feiticeira de Sino Annie. Irmão Terrance chegou às semifinais. Ha. Em um telão que exibia a transmissão ao vivo do grande festival em uma determinada área de Slateport, o rosto de Shizana se iluminou de alegria. As pessoas que tinham falado com ele antes o olharam com expressões estranhas, mas a curiosidade levou a melhor. Você se interessou tanto por esse Terrance desde o começo? Vocês definitivamente não são apenas amigos comuns. Ao ver Terrance chegar tão longe, Shizana assentiu orgulhosamente, como se ele próprio estivesse naquela posição. Somos do mesmo lugar. Ele chegou à semifinal. Max, embora jovem, já tinha começado a usar óculos e até tinha desenvolvido o hábito de empurrá-los para cima. Entre as crianças presentes, ele se destacava como incomum, frequentemente participando das discussões dos adultos. Caroline, observando o comportamento do filho, balançou a cabeça. Parecia que Mai puxou mais a ela. Eu não estava errada sobre ele, estava. Yu Tachibana foi uma das primeiras a notar Terrance. Com sua experiência em concursos Pokémon, ver um novato chegar às semifinais, especialmente em uma competição de tão alto calibre, não foi uma tarefa fácil. Isso também validou indiretamente seu julgamento aguçado. Observando Terrance alcançar o sucesso, Yu, como uma de suas primeiras apoiadoras, olhou para sua amiga Yui com uma sensação de satisfação, como se ela o tivesse nutrido. Esse sentimento não era exclusivo de um dos apoiadores de Terrance. Quanto melhor Terrance se apresentava, mais seus apoiadores o aplaudiam, e mais sua confiança nele crescia. Sua favorabilidade a ele aumentando mais infinito. Além disso, durante o grande festival, um grande evento transmitido ao vivo por toda a OEN, inúmeros espectadores em frente às suas TVs estavam se tornando fãs ou críticos. De qualquer forma, tudo isso contribuiu para o aumento de sua popularidade. Quanto melhores eram seus resultados, mais atenção ele atraía. Naquele momento, o lugar mais animado era a velha Casa Verde. Enquanto as pessoas da velha Casa Verde assistiam ao grande festival, uma voz idosa de repente gritou surpresa do lado de fora da porta. Arlan, acho que acabei de ver seu Terrance na TV. O concurso Pokémon deste ano não só tem a escalação mais impressionante de todos os tempos, mas também, além de Annie, parece que todos os coordenadores são de OEN. Como a casa dos concursos Pokémon, OEN realmente tem alguns coordenadores excepcionais. Quem você acha que tem mais chances de avançar? Antes da partida começar, alguns espectadores começaram a especular. Primeiro de tudo, tem Annie, cuja força como top coordenador é inquestionável. Mas os outros também têm habilidades de nível top coordenador, então o resultado é difícil de prever. Pessoalmente, estou apostando em Gayle. Ele quase ganhou o título de top coordenador da última vez, e desta vez ele até desenvolveu aquela combinação de fogo e veneno. Acho que ele tem uma boa chance contra Tangrowth. Eu também penso o mesmo. Vamos esperar para ver. A partida entre Terrance e Mizushima começou. O público interrompeu as discussões e se concentrou no palco principal. Vivian ficou no centro, guiando os dois competidores para entrarem no palco. Terrance e seu oponente ficaram separados um do outro. Mizushima vestia uma roupa de marinheiro, um estilo completamente diferente do de Terrance. Espero que possamos ter uma grande batalha. Estava claro que Mizushima tinha Terrance em alta conta. Afinal, chegar a esse estágio significava ter um bom entendimento dos pontos fortes dos outros competidores, e ninguém ousava subestimar seus oponentes. Os dois se olharam, respiraram fundo e acalmaram suas emoções. Eram as semifinais. Suba no palco, Delgon. Dance e Beltifle. Quando a batalha começou, ambos jogaram suas pokébolas ao mesmo tempo. Delgon, com seu corpo elegante coberto de pelo branco como a neve, fez uma grande entrada no palco cercado por efeito saltitar. Do outro lado, Beltifle usou o efeito atração. Nenhum dos lados estava em desvantagem quando se tratava de abrir o impulso. Certo, pessoal. É hora de outra emocionante e deslumbrante batalha de competição. Olha, o movimento característico de Delgon, o Anel d'Água, está aqui. Originalmente usado para se curar, Mizushima está usando para impedir Beltifle de se fortalecer. Delgon usou cauda de água para quebrar o véu azul ao seu redor, enviando voando para fora. Sob a alta pressão, o véu explodiu em inúmeras gotas, disparando em direção a Beltifle. Vivian continuou seu comentário com seu entusiasmo habitual. Que contra-ataque inteligente! Você pensaria que Beltifle não seria capaz de evitar uma barragem tão densa de gotas de água, mesmo com a ajuda de correntes de ar. Mas ele está rompendo com um movimento agressivo. Beltifle mergulhou no vento prateado, usando as escamas em pó reunidas à sua frente para cortar as gotas de água e se libertar. A situação mudou de novo. Assim que Beltifle escapou, Delgon disparou um poderoso jato de água e mergulhou nele. E ele está usando o raio Aurora para congelar o jato de água, transformando-o em espinhos de gelo. Delgon se lançou no ar com Aquamíssil mirando em Beltifle, e então usou o raio Aurora para congelar o fluxo de água em alta
velocidade em picos de gelo para arremessar em Beeltifle. Ao ver essa cena, o público ficou momentaneamente atordoado. Com a reação de Beeltifle, ele consegue se esquivar? A resposta: ele conseguiu desviar, mas algo ainda mais chocante aconteceu em seguida. O gelo explodiu perto de Beeltifle quando Delgon se libertou, enviando inúmeros pequenos pedaços de gelo voando. Entendo. Com uma combinação de movimentos em larga escala, Delgon selou completamente a trajetória da dança Tremor de Beeltifle. Diante da barragem de espinhos de gelo, Beeltifle foi forçada a abandonar sua dança e se esquivar. Vivian gritou. Após o gelo se quebrar, Delgon liberou o vento gelado, varrendo os pedaços de gelo em direção a Beeltifle. Mizushima não acreditava que Beeltifle pudesse continuar a se esquivar e executar a dança da aljava em meio a uma barragem tão densa de pedaços de gelo e gotas de água. Diga. Terrance pausou levemente. Quem lhe deu a impressão errada de que a dança Tremor e a maestria das correntes de ar de Beeltifle eram apenas neste nível? Parecia que Terrance e Beeltifle estavam escondendo sua verdadeira força o tempo todo. Como resultado, sua dança Tremor, exibindo apenas 60% de sua velocidade, levou os outros a acreditarem que poderiam encontrar uma maneira de combatê-la. Assim, os oponentes que reconheciam essa fraqueza sempre miravam deliberadamente nessa técnica específica mostrada por Beeltifle. Capítulo 315. Diante do contra-ataque de Delgon, Terrance ponderou por um momento e estava pronto para revelar a versão completa da dança Tremor. Beeltifle Vento Prateado. No momento em que a tempestade prateada apareceu, ela pareceu muito menor do que o vento prateado anterior para os outros, mas exalava uma pressão poderosa, como se fosse tão ameaçadora quanto um tornado. Ao entrar na tempestade prateada, os movimentos de Beeltifle se tornaram incontroláveis. Enfrentando os fragmentos de gelo que se aproximavam, ela se esquivou de ângulos inacreditáveis, se transformando em um borrão ao se fundir na prata densa, evitando com sucesso os fragmentos de gelo enquanto executava a dança do Quiver, isso é. Observando as rajadas contínuas de vento prateado, Raul Contesta exclamou surpreso. Ele sacrificou o alcance, reduzindo-o ao limite que podia suportar, e está usando a poderosa pressão do vento para executar a dança da aljava. Ele não tem medo de que o vento prateado saia do controle? Vendo o comportamento imprudente de Beeltifle, Mizushima ficou surpreso e rapidamente ordenou que Delgon lançasse outra rodada de ataques, mas Beeltifle era muito rápido. Com seu corpo já leve, a velocidade de Beeltifle atingiu um nível surpreendente, impulsionada pelos ventos furiosos. Como seu pequeno corpo pode se mover tão facilmente em ventos tão violentos? A maioria das pessoas mostrou expressões de descrença, mas o verdadeiro choque veio em seguida. Wallace foi o primeiro a notar que, enquanto Beeltifle mantinha o ritmo da dança Tremor, o vento prateado concentrado acelerava ainda mais. Em termos de técnica, isso pode ser descrito como meticuloso, Wallace exclamou, observando a coordenação de Beeltifle e vento prateado. Confiando em seu talento e movimentos, ele se tornou mais forte. Isso não é algo que qualquer um pode alcançar. Foto. De repente um pedaço de gelo tocou o vento prateado, e ele foi instantaneamente despedaçado em pequenos fragmentos, como se cortado por milhares de lâminas. Vivian, que tinha a visão mais clara, engasgou em choque, seus olhos fixos em Beeltifle dentro do vento prateado. Como ele é capaz de suportar ventos tão poderosos? Não entre em pânico, Delgon, ainda temos uma chance. Mizushima se forçou a manter a calma, mas no momento seguinte, os ventos furiosos de repente ficaram ainda mais rápidos, deixando muitos espectadores estupefatos. A dança da aljava deu certo? A enfermeira Joy cobriu a boca em choque. Quanto tempo havia passado? Nessa velocidade, uma pessoa comum nem teria tempo de reagir, dando a Beeltifle a chance perfeita de aproveitar a vantagem. Incrível! A mãe de Mai, Caroline, conhecia Beeltifle muito bem. Ela conheceu seu marido Norman em um campo de flores de Beeltifle, então ela tinha um carinho especial por Beeltifle e estava profundamente familiarizada com ele. Observando a condição do Beeltifle de Terrance, ela sentiu com aprovação. Este Beeltifle claramente foi nutrido por Terrance para desenvolver seu próprio estilo único. Ao utilizar o vento prateado limitado e fortalecê-lo ainda mais com a dança da aljava, é como rolar uma bola de neve, ficando cada vez maior a cada rolagem, até finalmente atingir sua própria sublimação. Essa técnica não é menos impressionante que a fumaça venenosa de Guile, talvez até mais valiosa. Annie e Guile assistiram a batalha se desenrolar, ambos com expressões sérias. Aquela velocidade. Vendo como até mesmo os ataques em larga escala de Delgon eram ineficazes, eles caíram em profunda contemplação. Ainda há muitos pontos de apelo sobrando? Terrance olhou para a tela grande, finalizando sua estratégia. Ele decidiu acabar com seu oponente de uma vez. Beeltifle tinha terminado de construir seu poder. Agora só precisava do momento certo para liberá-lo. Delgon, dança da chuva. Vendo a situação piorar, Mizushima gritou, e Delgon respondeu invocando nuvens escuras. Gotas de chuva começaram a cair lentamente, mas nenhuma delas conseguiu chegar perto de Beeltifle, pois o violento vento prateado as repeliu imediatamente. Já que chegou a esse ponto, vou bloquear completamente seu caminho, Mizushima exalou. Depois de usar esse movimento, Delgon provavelmente não conseguiria continuar lutando. Enquanto as gotas de chuva caíam, incapazes de tocar Beeltifle, Mizushima ficou mais séria. Frio puro. Enquanto o comando ecoava, Delgon soltou um grito, e uma onda de ar frio irrompeu rapidamente. Dentro da linha de visão visível da plateia, cada ponto no palco onde gotas de chuva caíam congelou instantaneamente.
Pilares de gelo finos e sinuosos emergiram do chão coberto de geada, alcançando o céu. E isso? Beatíflo está presa dentro dos pilares de gelo, Vivian exclamou. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. No centro dos pilares de gelo prendendo Beatíflo, em vez de ser restringido pelo espaço estreito, um som agudo de estalo soou. E o vento prateado ao redor de Beatíflo explodiu para fora com uma força tremenda. Parecia que o aprimoramento da dança tremor havia fortalecido o vento prateado a um nível inimaginável. Em um instante, o vento prateado varreu como uma onda, quebrando os pilares de gelo em inúmeros fragmentos. O som nítido ecoou por todo o local. Tudo o que todos podiam ver era uma figura subindo lentamente e libertando-se da prisão de gelo, subindo para o céu e olhando para Delgon enquanto emitia um grito arrepiante. Bum! Inúmeros fragmentos de gelo, impulsionados pelo poderoso vento prateado, choveram no palco como 1000 flechas. Naquele momento, Beatíflo bateu suas asas, invocando uma tempestade poderosa e majestosa mais uma vez. Usando os fragmentos de gelo que caíam, ele lançou um ataque mortal em Delgon, contrariando cada movimento. Mizushima subestimou o poder do vento prateado de Beatíflo após a dança da aljava. Em tão pouco tempo, Beatíflo conseguiu fazer pelo menos 2 dança tremor, que assustador. 2 dança tremor havia empurrado Beatíflo para uma posição de domínio absoluto. Com força esmagadora, desmantelou o movimento poderoso de Delgon e o virou contra o oponente, desferindo um golpe sério. Acabou. Vivian levou um momento para perceber que os pontos de apelo de Mizushima tinham caído para 0, e Delgon tinha desabado no palco, completamente exausto. Ela não conseguiu evitar exclamar. O competidor Terrance avançou com sucesso. Raul Contesta assentiu. Ele finalmente chegou a esse ponto. Wallace sorriu sim. Aquela dança tremor foi a chave para essa vitória. Quem imaginaria que a técnica que ele usou antes não estava nem completa? Será que ele tem mais truques na manga? Mas antes disso, Beatíflo precisa descansar e se recuperar. A enfermeira Joy entrou na conversa. Em meio ao furioso vento prateado, Beatíflo sofreu vários ferimentos, grandes e pequenos. Embora não fossem visíveis a olho nu, os anos de experiência médica da enfermeira Joy permitiram que ela fizesse esse julgamento com certeza. Capítulo 316. Fonte de vigor. Annie e Gayle estavam na mesma sala de preparação, observando enquanto uma pessoa avançava para as finais. Os dois trocaram olhares. Estava claro que o vencedor entre eles enfrentaria Terrance pela honra final. Ele é tão jovem. Meus todos esses anos de esforço. Suspiro, Gayle disse, dando um tapinha em sua cabeça. Na verdade, muito poucas pessoas sabiam que ele havia perdido a honra de coordenador top 2 vezes seguidas, cada vez parando nas finais. A próxima partida é Gayle contra Annie. Nas arquibancadas, muitos assistiam à partida atentamente, entusiasmados. O terreno gramado de Annie pode ser combatido por um Pokémon do tipo fogo? Mesmo que haja muitas videiras, elas não conseguem resistir a um único lança-chamas, certo? Isso não é certo. Annie pode não ter mostrado sua força total ainda. Estou realmente ansioso por isso. Honestamente, eu meio que quero que os dois avancem e cada um enfrente o Terrance. Ainda não tive o suficiente. Das 6 pessoas de primeiro escalão mencionadas online, apenas 3 permaneceram. Annie e Gayle subiram no palco, olhando para a plateia ainda entusiasmada. Quando o comando para começar a batalha foi dado, ambos jogaram suas pokébolas. Tangrowth ficou firme de um lado, enquanto o corpo flexível de Flareon irradiava calor. Estava claro que os dois eram opostos polares. Estrondo. Chamas subiram no ar, formando um grande símbolo que avançou como uma parede de fogo, destruindo instantaneamente as defesas de videira de Tangrowth, queimando-as até virar cinzas. A vantagem é enorme, comentou um espectador, vendo o efeito devastador do fogo nas videiras. Quando a batalha começou, Flareon lançou uma série de ataques de fogo, suprimindo Tangrowth com sucesso. No entanto, Terrance, observando de longe, vagamente sentiu que algo estava errado. O ataque de Gayle foi muito agressivo. Assim como ditado, o espírito de luta despertado pelo primeiro rufar de tambores é esgotado pelo segundo e exaurido pelo terceiro. O mesmo princípio se aplica no estágio de batalha. Os ataques de Flareon foram implacáveis, mas a frequência rápida sugeriu que ele não estava segurando nada. Embora Flareon possa ser um bom contra-ataque a Tangrowth, este é um concurso Pokémon, e a força de Annie não é menor que a de Gayle, talvez até mais experiente. Tentar vencer de uma vez é claramente impossível. O desejo de vitória de Gayle parece excessivamente intenso agora. Quando o ímpeto de Flareon diminuir, a configuração de Tangrowth estará completa. Quando o terreno gramado aparecer, Annie ainda pode ter algum trunfo na manga. Isso era evidente até mesmo de fora. Talvez Gayle tivesse seus próprios planos, mas até os juízes notaram a mesma coisa. Gayle está sendo muito precipitado em seus ataques. Embora pareça que Tangrowth está sendo forçado a recuar, ele não sofreu danos significativos. Parece que Flareon está em vantagem, mas Annie já está controlando o ritmo. Se Terrance estivesse no lugar de Gayle, ele mudaria imediatamente o estilo de batalha. Uma vantagem de tipo como a de Flareon não deveria ser usada dessa forma, mas Gayle não mudou sua abordagem. Em vez disso, ele revelou o trunfo de Flareon, um movimento combinado de bruma de lava e nevoeiro de fumaça. Gayle tem grande confiança nessa combinação, achando que ela pode causar sérios danos a Tangrowth, e é por isso que ele vem pressionando tanto para ganhar impulso. Ou talvez ele pense que além desse método, não há muitas outras maneiras de combater o Tangrowth de Annie. Uma névoa vermelho-púrpura foi expelida de Flareon, e em um instante, a alta temperatura transformou as videiras em cinzas. Simultaneamente, a energia vermelho-púrpura seguiu as videiras e rapidamente invadiu o corpo de Tangrowth. Foi envenenado. Tangrowth foi afetado pelo gás venenoso. Um brilho surgiu nos olhos da plateia. Eles não esperavam que o gás venenoso fosse tão potente.
Simplesmente entrar em contato com as videiras permitiu que ele se espalhasse direto para o corpo de Tangroth. Vendo essa cena, Gaile ficou muito feliz e rapidamente comandou Flareon para pressionar o ataque. No entanto, naquele momento, inúmeras videiras retorcidas irromperam do chão. Terreno gramado estava completo. Está tudo bem. Tangroth já foi invadido pela fumaça venenosa. Não vai durar muito, Gaile pensou consigo mesmo. Mas no momento seguinte, Tangroth de repente se enraizou no chão, conectando-se com o terreno gramado. Enquanto isso, seu corpo se expandiu rapidamente, e uma onda de energia vermelho-púrpura foi imediatamente forçada para fora por uma onda de energia verde, concentrada em uma única videira que Tangroth cortou e descartou. Enraizando-se, crescendo e usando o gigadreno. Parado em terreno gramado, Tangroth se fundiu com o terreno, aproveitando a rica vitalidade do terreno gramado. Usando Grovin como base e gigadreno como técnica, ele rapidamente absorveu energia poderosa para se fortalecer, expelindo o excesso de energia em um instante. Ao ver Annie anular o veneno sem esforço, a expressão de Gaile mudou de alegria para desespero, e ele não pôde deixar de sentir uma vontade de xingar. Essa combinação de movimentos é muito inteligente, comentou Terrance. Se utilizado corretamente, é como uma fonte infinita que pode recuperar estamina. Em um ambiente de floresta, ele provavelmente poderia lutar sem nunca se cansar. Vendo essa cena, o humor de Terrance ficou um pouco mais pesado. Ele também descobriu uma nova técnica de combo de Tangroth. Olhando para ela, é difícil dizer quem vencerá entre eles. Estrondo. Com o chicote poderoso e a interferência de inúmeras videiras, as chamas de Flareon não conseguiram mais resistir. Depois de lutar por mais 1 minuto, a batalha terminou em menos de 3 minutos. Annie venceu. Eu perdi. Gaile lembrou de seu Pokémon com um sorriso amargo. Eu não esperava nem chegar à final dessa vez. Estou realmente ficando cada vez mais decepcionante. Annie permaneceu em silêncio. Sua vitória foi puramente porque ela havia escondido as várias maneiras de utilizar terreno gramado até agora, pegando seu oponente desprevenido. Agora que todos os seus trunfos estavam expostos, não estava claro o quão bem ela se sairia contra Terrance nas finais. Pelo desempenho de Terrance nas batalhas anteriores, Annie tinha alguma confiança, mas também estava preocupada com acontecimentos inesperados. Por fim, os 2 finalistas foram decididos, deixando muitas pessoas sem palavras. Seria uma batalha entre o novato Terrance e a top coordenador de sino, a feiticeira de sino, Annie. Se eu perder aqui, não vou conseguir me perdoar, murmurou Terrance, observando seu oponente aparecer. Agora que ele havia chegado à final, o próximo passo seria o mais crítico e importante de todos. Nessa altura, a maior parte do público que assistia de casa já estava torcendo por Terrance. Afinal, Terrance era de cidade de Falarbor, enquanto Annie era da região de Sino. Em termos de afiliação, isso naturalmente fez de Terrance o centro de mais atenção. Todos na velha Casa Verde devem ter visto o quão longe eu cheguei agora. Eles provavelmente estão emocionados neste momento. Se for esse o caso, então eu definitivamente não posso me dar ao luxo de perder, pensou Terrance enquanto arrumava suas coisas. Ainda faltava algum tempo para as finais começarem, e Beltifre já havia recuperado sua resistência e estava cheia de energia. Somado ao fato de que as finais estavam prestes a começar, Beltifro estava em condições excepcionalmente boas. Capítulo 317, Final. Na Praça Slateport, a grande tela ao ar livre pendurada no enorme edifício chamava muito mais a atenção do que qualquer lugar que exibisse anúncios. Naquele momento, um dos 4 telões da cidade de Slateport estava transmitindo ao vivo a partida final do grande festival. Isso seria impensável alguns anos atrás. Embora os concursos Pokémon já tivessem se desenvolvido até certo ponto, eles ainda não recebiam atenção suficiente e raramente eram manchetes populares. Mas agora, o grande festival é transmitido em praças da cidade, exibido na TV ao vivo e consistentemente está entre os melhores em audiência. Isso se deve em grande parte à ascensão de Wallace, que ajudou a popularizar os concursos Pokémon como um coordenador, levando a glória atual dos concursos Pokémon. Os transeuntes podem parar para assistir por um tempo, ou podem apenas dar uma olhada e ir embora imediatamente. Entre eles estão aqueles que estão interessados no evento, assim como aqueles que são indiferentes. No entanto, se alguém alega que não sabe o que está sendo transmitido, pode ser considerado desinformado. Rápido, olhe. A partida final está finalmente começando. O local do grande festival na arena principal central, a feiticeira Annie de Sino, vestida com um vestido, pisou no palco. Ela sorriu enquanto olhava para seu oponente, Terrance, que também andava calmamente. Terrance, diante desse top coordenador, estava sentindo alguma pressão. Annie era um daqueles raros coordenadores com talento real, um desafio muito mais difícil do que aqueles principais coordenadores exibidos. Vocês 2 estão prontos? Vivian olhou para os 2 e fez um sinal de confirmação. Sim, disse Annie. Terrance também assentiu. No painel de jurados, Raul Contesta disse ao Wallace: parece que Annie está tentando copiar você, com o objetivo de dominar os concursos Pokémon em todas as regiões. Bem, se ela continuar vencendo, certamente todos os coordenadores interessados em concursos Pokémon tomarão nota. Mas se ela perdesse uma vez, mesmo que ela pudesse compensar depois, sempre pareceria um pouco carente. O caminho do concurso Pokémon apenas começou a renascer. Com apenas uma história de sucesso, a sua certamente não é um caminho fácil. Os juízes voltaram sua atenção para os 2 finalistas, cada um tentando adivinhar quem poderia reivindicar a vitória. Seja assistindo na TV na tela grande ou um membro da plateia que se afastou temporariamente por questões pessoais, todos retornaram neste momento. A batalha que decidiria a honra máxima estava prestes a começar. Como eles poderiam perder isso? É difícil prever quem será o vencedor. Com os estilos distintos de Terrance e Annie e suas forças igualmente combinadas, muitos acharam difícil avaliar racionalmente e logicamente as probabilidades.
Como Vivian concluiu com uma frase, vamos esperar para ver, o confronto estava finalmente prestes a começar. Com olhos observando ansiosamente, sob as luzes ofuscantes e em meio à multidão rugindo, a batalha estava prestes a começar. Sob as luzes ofuscantes e o rugido da multidão, a batalha estava prestes a começar. A contagem regressiva de 5 minutos passou, e Terrance e Annie sentiram uma pressão imensa. Naquele momento, inúmeros olhos estavam focados neles. Nenhuma partida anterior pareceu tão intensa quanto esta. Então é assim que as finais são. Terrance pensou seriamente enquanto jogava a Pokébola de Beltifle, enquanto Tangrowth de Annie balançava suas videiras espinhosas, começando a batalha. Tangrowth, terreno gramado. Beltifle, dança da aljava. Logo no começo, a plateia soltou uma onda de suspiros atônitos. Fazia sentido para Tangrowth usar terreno gramado imediatamente, mas Beltifle e Terrance, eles realmente iriam revelar seu trunfo tão cedo? Aquele poderoso vento prateado, combinado com a dança da aljava, era uma técnica suprema. O som do vento assobiou quando Annie levou menos de um segundo para reagir e tomar sua decisão. Tangrowth, chicote de poder. A competidora Annie decidiu abandonar a preparação do terreno gramado e, em vez disso, partiu para a ofensiva para interromper a dança tremor de Beltifle. Parece que ela está especialmente cautelosa com a dança tremor, comentou Vivian. Annie realmente tinha isso em mente. Após duas dança tremor, até mesmo o vento prateado regular de Beltifle teria seu poder aumentado a um nível assustador. Embora Tangrowth pudesse manipular muitas videiras em terreno gramado, Annie não ousou arriscar contra Beltifle, que se destacava em controlar correntes de ar. Inúmeras videiras chicoteavam em direção a Beltifle, cortando o ar com uma força poderosa que todos podiam sentir. O poder é certamente forte, e se forem videiras, Tangrowth pode controlá-las como braços. Mesmo com a velocidade de Beltifle, Tangrowth poderia pará-lo com inúmeras videiras. Uau, uau, uau! Várias videiras se entrelaçaram e desceram rapidamente em direção a Beltifle. Terrance ficou em silêncio, observando enquanto as videiras miravam em vento prateado. Mas então, as escamas em pó dentro de vento prateado se dispersaram rapidamente ao longo das correntes de ar e formaram uma forma crescente, tornando-se uma lâmina de vento prateado que cortou as videiras. Foto. Em um instante, as videiras foram cortadas em vários pedaços. Vento prateado era incrivelmente afiado, cortando tão rápido que Tangrowth não teve tempo de reagir ou retrair suas videiras. Beltifle pode até controlar a direção das escamas em pó dentro do vento prateado. Vendo as videiras se despedaçarem instantaneamente ao entrar em contato com o vento prateado sem afetar Beltifle de forma alguma, alguns espectadores suspiraram. As videiras intrincadas e cruzadas foram facilmente cortadas em pedaços pelas escamas em pó em forma de crescente. Parecia que o domínio de Beltifle sobre vento prateado era simplesmente brilhante demais. Sem força esmagadora, a habilidade pura por si só não era mais suficiente para superá-lo. No entanto, a expressão de Annie não mudou. Tangrowth continuou balançando suas videiras. Assim que as videiras foram cortadas em pedaços, uma nova onda de videiras seguiu. No mesmo momento, as videiras despedaçadas explodiram em incontáveis esporos roxos, enchendo o céu. Svi, svi, svi. As videiras de Tangrowth criaram uma poderosa rajada de ar, empurrando o pó venenoso para frente em um movimento giratório, contaminando rapidamente todo o vento prateado. Impressionante, disse Terrance surpreso. O pó venenoso estava escondido entre as videiras e agora se espalhava a curta distância, perturbando o vento prateado. Para dissipar o pó estrangeiro capturado no vento, Terrance teria que alterar o ritmo das correntes de ar da dança tremor. Então esse era o objetivo de usar as videiras para interferir, para fazer o pó venenoso explodir perto da posição de Beltifle. Enquanto instruía Beltifle a limpar o pó venenoso de vento prateado para evitar interferência, Terrance manteve um olhar atento sobre os movimentos de Tangrowth. Assim que Tangrowth atingiu seu objetivo, ele começou a preparar terreno gramado novamente. No momento em que Beltifle terminou de limpar o pó venenoso, terreno gramado estava completo. Ao mesmo tempo, Tangrowth se enraizou firmemente no terreno gramado, seu corpo inteiro se fixando no lugar. Apesar de ser um alvo estacionário agora, Tangrowth não parecia com medo, e olhou para Beltifle no ar com um olhar desafiador. Capítulo 318, Batalha em andamento. Não é um plano ruim, mas só há uma chance. Então, você o usou para completar o terreno gramado? Terrance olhou para Tangrowth. Desde que terreno gramado foi concluído, o poder dos movimentos do tipo grama aumentaria significativamente, uma mudança qualitativa na força de Tangrowth. No entanto, com a experiência anterior, Beltifle definitivamente não seria perturbado por pó venenoso novamente. No instante em que pó venenoso fosse detectado, ele faria o melhor julgamento para bloquear sua invasão. Mas Annie não tem nenhum plano para isso. Para Annie, já que terreno gramado foi concluído, isso sinalizou que Tangrowth se tornou invencível. Uau! Em um instante, vinhas ainda mais grossas e numerosas emergiram loucamente do chão, tentáculos surgindo em direção a Beltifle de todas as direções. 2, 3, mais de uma dúzia de vinhas principais, junto com muitos galhos menores. Com o impulso do terreno gramado, as habilidades de Tangrowth começaram a exibir um lado mais frenético, completamente inabalável pelo vento prateado formado pelas escamas em pó em forma de crescente a poucos momentos. As escamas em pó em forma de crescente certamente têm um poder de corte surpreendente e uma letalidade impressionante. Ao enfrentar o ataque de videiras, eles podem erradicá-las completamente instantaneamente, permitindo que Beltifle, que executa a dança tremor dentro dela, permaneça imperturbável. Essas mudanças derivadas do estado dança tremor são extremamente raras. Mas agora, enfrentando ataques de todas as direções, se as escamas em pó não estiverem concentradas o suficiente, elas não serão capazes de destruir as videiras imediatamente.
Se isso acontecer, a dança tremor de Beltifle será inevitavelmente interrompida pelas videiras, e essas videiras, sob o controle dos Pokémon de Annie, nem contam como um movimento que consome muita resistência. Com o impulso do terreno gramado, as videiras de Tangrowth, mesmo se cortadas, podem se regenerar a uma taxa surpreendente. Agora, elas parecem não ter fraqueza. Beltifle ainda pode segurá-las? Todos os juízes notaram a situação desvantajosa de Beltifle. A pressão de Tangrowth era esmagadora, muito além de qualquer oponente que Terrance já havia enfrentado antes. As videiras, que podiam ser manipuladas como tentáculos e tinham uma força vital tão resiliente mesmo depois de danificadas, representavam uma ameaça significativa para Beltifle, que precisava de um ambiente relativamente estável. Extreme Dança Tremor poderia de fato aumentar muito a velocidade de Beltifle, mas essas vinhas infinitamente estendidas restringiam perfeitamente o espaço de voo de Beltifle, cercando-a firmemente e limitando-a a uma pequena área. Ao ver isso, inúmeros espectadores ficaram preocupados com Beltifle. Mesmo que Beltifle possa transformar todo o perímetro de vento prateado em um campo de corte afiado, se o número de escamas pulverulentas diminuir, seu poder destrutivo será sem dúvida reduzido. Se a velocidade de destruição das videiras diminuir, há uma possibilidade de ainda ser sobrecarregado no final, disse Hao contesta. Até mesmo os juízes não estavam otimistas sobre a situação de Beltifle naquele momento. Annie sorriu. Da restrição inicial de Beltifle de se fortalecer a pressão esmagadora de terreno gramado, o objetivo sempre foi lançar uma série de ataques que impedissem Beltifle de aumentar suas estatísticas. Enquanto Beltifle não tiver a chance de aumentar seu poder, ele não representa nenhuma ameaça real. Seu poder de ataque e velocidade estavam sendo restringidos por Tangrowth, e agora Beltifle era um alvo fácil. Na TV, na tela grande e nas arquibancadas da plateia, inúmeras pessoas assistiam Beltifle nervosamente, com o coração na garganta. Quando Annie pensou que tinha uma grande vantagem, uma cena chocante aconteceu. A expressão de Terrance permaneceu inalterada enquanto Beltifle começou a alterar o ritmo de sua dança tremor, balançando seu corpo inteiro em várias direções e abandonando seu padrão usual. Ele executou uma nova variação visualmente deslumbrante de dança tremor. Wallace ficou um pouco surpreso e disse instintivamente: a postura de dança tremor não mudou, mas Beltifle continua alterando o ângulo de seu corpo, torcendo e virando, fazendo parecer que dança tremor passou por uma grande transformação. A enfermeira Joy notou algo e disse: olha, o vento prateado está mudando. Parece que novas escamas em pó estão sendo lançadas pela Beltifle. Espere um minuto. Isso não parece escamas em pó, é pó prateado. Vento prateado se transformou em um vórtice no céu estrelado. Inúmeras pessoas ficaram boquiabertas com a transformação impressionante. O pó prateado espalhado rapidamente se fundiu ao vento prateado, movendo-se em sincronia com o ritmo e guiado pelos movimentos de dança de Beltifle, espalhando-se rapidamente ao redor do vento prateado. Ao mesmo tempo, o vento prateado parecia ressoar com as mudanças na dança da aljava. De sua forma irregular inicial, pequena e condensada, mas um tanto caótica, o vento prateado agora parecia um vórtice deslumbrante, adornado com inúmeras estrelas, girando rapidamente e emanando um brilho e cor de tirar o fôlego, deslumbrando os olhos de todos. As videiras que surgiam de todas as direções agora enfrentavam um contra-ataque ainda mais feroz do vento prateado formado pelos movimentos especiais da dança da aljava de Beltifle. Num piscar de olhos, elas foram impiedosamente despedaçadas. Elas não conseguiam nem romper a linha de defesa mais externa, muito menos perturbar Beltifle. Tangrowth continue atacando. Annie ficou chocada e deu um passo à frente, gritando alto. Tangrowth obedeceu, seu corpo inchou de tamanho enquanto absorvia a energia infinita do terreno gramado para potencializar seus ataques. Com uma série de estalos altos, inúmeras videiras dispararam para frente novamente, colidindo violentamente com o vórtice prateado. Rodada após rodada, as videiras colidiram ferozmente com o vórtice, tentando romper o vento prateado enquanto Tangrowth olhava atentamente como se concentrasse toda a sua mente. Mas apesar de seus esforços, ele ainda não conseguia romper a defesa mais externa. Naquele momento, Annie sentiu um peso pesado se instalar em seu coração. Beltifle realmente salvou Pó de Prata, exclamou a enfermeira Joy. Pó de Prata, combinado com as próprias escamas pulverulentas de Beltifle, embora menores em quantidade, passaram por uma transformação mágica devido à infusão do Pó de Prata. O poder de corte melhorou significativamente. Emparelhado com a mudança estrutural do vento prateado, agora um vórtice girando rapidamente, era como uma pedra de moinho gigante, destruindo loucamente as videiras. Em apenas um breve momento, apesar da expressão relutante de Annie, algum tempo passou. Embora o Pó de Prata e as escamas em pó de Beltifle estivessem eventualmente esgotados a essa altura, Beltifle havia completado pelo menos 2 rodadas de fortalecimento da dança da aljava. Além disso, durante uma dessas rodadas, a atualização do vento de prata teve uma influência inesperada em Beltifle, tornando a condição de Beltifle estranhamente melhor do que antes. Enquanto o vento de prata se dissipava, Beltifle pairava calmamente no ar, batendo as asas enquanto olhava para Tangrowth. Nesse momento, todos na plateia podiam sentir a atmosfera incrivelmente tensa. Capítulo 319. Vencedor final. Vários juízes observavam com curiosidade. Conforme a situação se desenvolvia até esse estágio, a dinâmica em constante mudança era realmente surpreendente. A batalha não apenas exibia os fundamentos da beleza, mas também emitia a sensação intensa e emocionante de uma batalha Pokémon tradicional. No momento seguinte, ambos os coordenadores olharam para os pontos de apelação caindo constantemente e para a contagem regressiva. O confronto de Beltifle e Tangrowth recomeçou mais uma vez.
Neste ponto, Bealtifre recebeu um aumento significativo de poder, enquanto Tangrowth estava confiante em seu terreno gramado, sem mostrar nenhum sinal de fraqueza. Os dois Pokémon trocaram rodada após rodada de movimentos, suas técnicas deslumbrantes deixando o público completamente entretido. Alguns até se levantaram animadamente, torcendo e gritando encorajamento. Incontáveis lâminas de vento choveram do céu como lâminas e espadas, cortando as inúmeras videiras antes de correr em direção a Tangrowth. Diante desse ataque avassalador, Tangrowth rapidamente reuniu seus espinhos para formar uma barreira enorme na frente dele, bloqueando todas as lâminas de vento. Com um alto bang, o palco foi envolto em uma nuvem de fumaça turva. Restam 46 segundos. Um espectador arfou com o tempo diminuindo. Ainda não estava claro quem tinha vantagem em termos de pontos de apelação, já que as trocas de idas e vindas eram muito parecidas. As habilidades de ambos pareciam igualmente parecidas, dificultando o julgamento com base apenas nos pontos de apelação. No entanto, durante a troca implacável de movimentos, Bealtifre e Tangrowth sofreram ferimentos em uma extensão diferente. Combinado com a resistência gasta e os ferimentos sofridos durante o processo de aumento de status, Bealtifre estava agora em uma posição mais desvantajosa em termos de resistência. Nesse ritmo, a resistência de Bealtifre chegaria ao seu limite. Terrance franziu a testa, notando sinais de exaustão no desempenho de Bealtifre. O ataque e a defesa de Tangrowth eram sólidos e estáveis. Apesar dos dois aumentos de status de Bealtifre, Annie rapidamente ajustou sua mentalidade, adotando uma estratégia defensiva para prolongar a batalha. Ela havia notado claramente o estado de enfraquecimento de Bealtifre e estava aproveitando as vantagens de Tangrowth ao máximo. Com a interação entre terreno gramado e enraizar Absorb, Tangrowth estava lentamente, mas seguramente recuperando sua resistência, como se estivesse enraizado em uma fonte de energia. Em contraste, o consumo de resistência de Bealtifre estava se tornando muito mais aparente. Num piscar de olhos, a situação mudou de Terrance com vantagem para Bealtifre na defensiva. Os juízes, aparentemente acostumados a essas mudanças repentinas, não fizeram comentários adicionais enquanto se concentravam intensamente nos segundos finais da batalha. Chegou ao limite. Terrance respirou fundo enquanto observava a condição de Bealtifre. Ele não queria recorrer a isso, sabendo dos riscos envolvidos. Embora sempre tivesse considerado isso como um de seus trunfos, era um que ele preferia não usar. Usar esse trunfo também sinalizou que a Bealtifre estava em uma situação extremamente ruim. Bealtifre, ative o enxame. Naquele momento, pareceu que todo o local ouviu o comando de Terrance. Um silêncio caiu sobre a multidão. Annie, inicialmente confusa, rapidamente mostrou sinais de pânico. Os juízes trocaram olhares, com um leve sorriso em seus rostos. Enxame. Ativando uma habilidade intencionalmente? Se um treinador não entende completamente seus próprios Pokémon, não tem um vínculo forte com eles ou se seu nível de criação não é alto o suficiente para explorar o potencial de seus Pokémon, essas habilidades geralmente são ativadas apenas acidentalmente durante a batalha, ou eles podem gradualmente influenciar o Pokémon inconscientemente. Para poder ativar a habilidade de um Pokémon puramente por meio do comando de um treinador, os juízes olharam para Terrance com admiração. Não era de se espantar que ele tivesse obtido sua licença de criador aos 10 anos. Quando se tratava de criar Pokémon, ele claramente tinha visões únicas. Sua profunda compreensão de seus próprios Pokémon excedia em muito a de muitos treinadores. Um brilho mágico envolveu Bealtifre. Enquanto Annie e Tangrowth observavam, eles puderam sentir uma energia poderosa começando a surgir ao redor de Bealtifre. A intensidade dessa energia que explodiu em um instante, fez Tangrowth sentir uma forte sensação de ameaça. Bealtifre mergulhe no vento prateado e dê a Tangrowth a final. Antes que Terrance pudesse terminar de falar, Bealtifre, agora em seu estado de enxame, de repente bateu suas asas rapidamente, entrando em um estado de iluminação. Com o estrondo alto já tendo sido impulsionado por duas dança-tremor e um vento prateado, Bealtifre agora sentiu que em seu estado de enxame, podia perceber cada parte de seu corpo. Ele havia entrado no melhor estado em que já esteve desde sua evolução. No momento seguinte, uma informação misteriosa fluiu para a mente de Bealtifre, fazendo seu corpo se mover instintivamente. Vendo isso com a experiência de Terrance em criação, ele entendeu instantaneamente o que estava acontecendo. Ele aprendeu um novo movimento em um momento como esse. Terrance murmurou surpreso. As batidas de asas de Bealtifre ficaram ainda mais rápidas, superando a intensidade que havia demonstrado com o vento prateado. Naquele momento, uma onda sonora branco-prateada emanou de Bealtifre, carregando imenso poder enquanto varria em direção a Tangrowth. Zumbido, zumbido, zumbido. Sob a força dessa misteriosa onda sonora, todos os obstáculos foram removidos com facilidade. Incontáveis videiras foram cortadas como tofu, e a expressão de Tangrowth se transformou em pânico e medo. Ele ficou congelado, observando impotente enquanto o incrível poder atingia seu corpo. O estado enraizar foi cancelado, e terreno gramado foi destruído. Os pontos de apelo chegaram a zero e Tangrowth perdeu sua capacidade de batalha. O vencedor é Terrance. Acabou. O vencedor final deste grande festival é o competidor Terrance de Cidade de Falarbor. Vivian gritou animadamente após um breve momento de choque. A arena inteira explodiu em aplausos. Capítulo 320. Coordenador Superior. Todos os anos, em uma região. O assunto mais comentado entre a comunidade de treinadores é qual novato vence a conferência da Liga ou qual treinador fez seu nome na Liga dos Campeões.
Além disso, há outras coisas que chamam a atenção de certos grupos. Grande festival e a ascensão do mais novo coordenador principal. Entre as centenas de coordenadores talentosos que ganharam 5 fitas e se destacaram em concursos Pokémon, há apenas um que emerge como melhor e mais forte. O grande festival deste ano em Hoenn atraiu atenção especial, não apenas por causa do elenco repleto de estrelas, mas porque a batalha final foi entre o supernovato de Hoenn e o antigo coordenador top de Sinnoh. Agora, quem tiver interesse em concursos Pokémon, todos estão falando sobre esta partida. Terrance já recebeu a taça fita na cerimônia. Seu nome será falado no cenário do concurso Pokémon pelos próximos anos. Sim, derrotar o coordenador principal em seu primeiro grande festival foi realmente surpreendente. A parte mais surpreendente foi o movimento final do zumbido de inseto, caso contrário o resultado poderia ter sido incerto. De jeito nenhum, com o estado de enxame de Beltifle na época, mesmo sem compreender, zumbido de inseto, a vitória estava praticamente garantida. Em restaurantes, praças, nas ruas, em todos os lugares você podia ouvir pessoas discutindo a batalha final. Senhor Terrance, seu Beltifle se recuperou. Por favor, receba-o. Uma enfermeira Pokémon devolveu a Pokébola contendo Beltifle, que estava descansando após a partida, para Terrance, observando curiosamente o jovem coordenador principal. Obrigado. Terrance não conseguiu descansar bem depois da cerimônia de encerramento do grande festival ontem à noite porque estava muito animado e agora está com um pouco de dor de cabeça. Depois de receber a Premier Ball e se despedir da enfermeira, Terrance bocejou, espreguiçou-se e finalmente chamou Beltifle. Beltifle Fly. Beltifle bateu suas asas e voou para fora, e vendo sua aparência alegre, Terrance e Beltifle puderam sentir a felicidade um do outro. Devemos voltar? Perguntou Terrance. Beltifle Fly. Beltifle Fly. Beltifle assentiu. Quase 3 anos se passaram desde que ele deixou a velha Casa Verde, nem um tempo longo nem curto. Agora que ele havia conquistado o título de top coordenador, Terrance tinha uma ideia clara de como ajudar a velha Casa Verde a sair da situação atual. Academia da Coroa. A notícia de que Terrance se tornou coordenador principal também chegou aqui ontem à noite. Akon, que era responsável por manter o contato entre Galad e Terrance, foi convidado pela professora Teresa e pelo professor Julian para discutir as notícias sobre Terrance. Akon, qual é a posição de Terrance sobre a proposta da academia? Você quer dizer o plano da academia de estabelecer um clube? Da última vez, quando contatei para informá-lo sobre Galad aprendendo o golpe cortante, mencionei isso, mas ele não pareceu muito interessado, respondeu Akon. O professor Julian assentiu. É para o melhor. Ele não é o tipo de pessoa que ficaria em um lugar por longas sessões de treinamento. Akon ficou um pouco confuso. Professor Julian, por que a academia está planejando estabelecer um clube? O sistema de treinamento da academia é pior do que o de um clube? O professor Julian bufou suavemente. Quem sabe o que essas pessoas estão pensando, mas há diferenças. As instalações da academia são destinadas a servir muitos alunos, professores e pesquisadores. Quando é dividido, os recursos que cada indivíduo recebe não são tantos. Mas um clube opera de forma diferente. Ele despeja uma vasta quantidade de recursos em apenas algumas pessoas, então os resultados são muito mais óbvios. Akon assentiu pensativamente. A maioria dos alunos da academia vinha de origens abastadas, diferentemente de Terrance, cuja origem não era tão afortunada. Se a academia continuasse com seu modelo educacional atual, ficaria para trás. Por exemplo, a Academia de Campeões em Canto já havia decaído, se fragmentando em várias escolas aristocráticas e instituições educacionais, muito menos influentes do que eram há um século. Parece que com vários clubes fazendo ondas na Liga dos Campeões, a Academia da Coroa não quer ficar para trás, então eles estão testando as águas com o sistema de clubes, disse Akon. Como alguém de Canto, e sendo de uma família rica, embora enviado para Sinnoh por ser um filho ilegítimo, ele tinha uma compreensão clara dessas coisas. Apesar de sua natureza simples, a Academia da Coroa, para evitar seguir o mesmo caminho de desintegração da Academia de Campeões, planejou tomar uma decisão ousada de formar seu próprio clube exclusivo. Antigamente as academias menosprezavam os clubes, mas conforme eles começaram a crescer, a academia não conseguiu ignorar o fato de que eles tinham um sistema de treinamento muito eficaz. A propósito, aquele garoto Terrance se tornou um coordenador top, não é? Isso é realmente impressionante, disse Teresa com um leve sorriso. Durante a longa licença que Terrance tirou sob o pretexto de tratar Haltz, ele inesperadamente conseguiu garantir o título de coordenador top de Hoenn, o que surpreendeu muitas pessoas. O comitê de concurso e a Academia da Coroa estabeleceram um relacionamento colaborativo. Você podia perceber pela presença da classe coordenadora dentro da academia. Havia acordos mutuamente benéficos entre os dois lados e, de fato, alguns dos alunos da academia eram até apoiados por investidores da concursos Pokémon. Falando nisso, ele deve retornar em breve. De acordo com a progressão acadêmica normal, ele está qualificado para entrar na classe de graduação. Além disso, ele já obteve sua licença de criador júnior há um tempo, então se formar é apenas uma formalidade neste momento, Teresa refletiu. Akon disse surpreso. Terrance mencionou para mim que quando ele retornar, ele planeja se candidatar para a formatura. Os professores Julian e Teresa pareciam chocados. Ele está se candidatando para a formatura este ano? Sim, Akon confirmou. Após a formatura, Terrance parece querer se candidatar para estabelecer um ginásio usando os canais da academia. Pelo menos, foi o que ele disse. Já faz muito tempo, e pensei que ele estivesse brincando, mas talvez seja verdade. Uma academia? Os dois professores ficaram surpresos. Hoje em dia, candidatar-se a uma academia não era extremamente difícil, mas também não era fácil. Como um graduado da Academia da Coroa, Terrance teria os meios para se candidatar a uma, mas era apenas uma oportunidade.
Ao longo dos anos, inúmeros estudantes tentaram se candidatar a uma vaga em uma academia, mas poucos conseguiram. A Academia da Coroa poderia apenas fornecer a porta de entrada para obter a qualificação de líder de ginásio, mas passar na avaliação da liga dependeria inteiramente das habilidades do aluno. Fatores como senso de responsabilidade, experiências de vida, força e muitos outros aspectos também serão avaliados. Mesmo depois de passar por essas avaliações e estabelecer com sucesso um ginásio, ainda haveria inspeções regulares pela liga. Se suas avaliações de desempenho fossem ruins, ou se recebessem muitas reclamações dos treinadores, ou se sua taxa de aprovação não atendesse aos padrões, a licença do ginásio poderia ser revogada a qualquer momento. Os três balançaram a cabeça, incertos sobre o que Terrance estava planejando. Ele tinha acabado de ganhar o título de coordenador top, já tinha uma licença de criador e agora queria se envolver na administração de um ginásio? O que ele poderia estar planejando? Ainda assim, se for Terrance, a avaliação do ginásio provavelmente não será muito difícil para ele, pensou Teresa sobre Galad, o que deixou inúmeras pessoas perplexas e desamparadas, e sentiu uma confiança inexplicável em Terrance.